Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers Podcast. Hoje o tema é como monetizar sua paixão. Estou aqui com o Pedro, meu amigo da faculdade, para contar para vocês como que ele montou o Mania de Vinho, que está fazendo o maior sucesso aí. Se você é empresário e gosta de vinho, então tá no lugar certo, Pedro. Obrigado pela presença. Imagina, obrigado você, Vitão. Pô, faz tempo, hein, desde a época de faculdade. E agora tô sabendo que você começou a gostar de vinho, então estou no lugar certo. Aqui vai ser muito bom. Roda a vinheta e a gente já começa. Pedrão, vamos lá então, conta pra gente, faz uma recapitulação. Você fez GV comigo, você jogava basquete também. Jogava. Como que você saiu da faculdade e chegou até aqui? Cara, a minha história é incrível. Eu saí da faculdade, eu casei, né? E aí o meu sogro era um cara apaixonado por vinho. Cheguei num jantar na casa dele e eu não entendia nada de vinho, nada de vinho. Cheguei no jantar na casa dele e ele falou, ó, tô aqui esse vinho, veja se você vai gostar. Aí eu olhei e fui pesquisar o preço do vinho, aquele curioso. Falei, cara, o vinho custava uns R$2.000. Caraca. Aí eu falei assim, puta, eu preciso aprender sobre vinho. Como que eu vou vir na casa dele, do meu sogro, beber? E aí nisso eu fui atrás da ABS, Associação Brasileira de Sommelier, aqui em São Paulo, e comecei a fazer o curso de sommelier. Eu era meio curioso, fiz esse curso e depois não parei mais. Aí eu fiz um curso que é em Londres, chamado W7, fiz um curso americano chamado ISG, e aí, cara, posso dizer que sou um dos sommeliers mais gabaritados aí do Brasil hoje, porque gosto de estudar, né? A gente tem isso acho que desde a época de faculdade. Nisso eu tocava uma confecção loja de roupa, que é da família da minha esposa, e o bichinho do vinho começou a falar, pô, eu preciso fazer alguma coisa com isso, preciso, né, como você falou, monetizar minha paixão. Eu estudei muito, gastei muito tempo e dinheiro com todo esse estudo, e eu precisava fazer alguma coisa. Eu sempre pensava, poxa, quando eu comecei a gostar de vinho, não existia um lugar para você aprender sobre vinho sem ser profissional. Eu fui para um curso de sommelier. As pessoas não querem se tornar sommelier, as pessoas querem aprender um pouco mais sobre vinho. E aí que começou a entender qual seria a minha ideia, né? O primeiro produto, a primeira coisa que eu criei foi essa comunidade online. Só que eu vou te interromper. Quando que foi isso? Cara, 2022. Tá bom. 2022, dezembro de 2022 foi a primeira vez que eu tentei vender isso aí, essa comunidade online. Eu já tinha um Instagram de vinho que eu postava o que eu bebia, né? Então, zero pensando ali como um negócio. Eu viajava, eu postava. Eu fazia alguma coisa, eu postava. Então, tinha ali um monte de rótulo de vinho, atrás de rótulo de vinho. Que é a Mania de Vinho. Isso, que hoje é o meu Instagram, né? Que é o Mania de Vinho. Que hoje já tá tudo completamente diferente, né? Hoje tá bem mais estruturado. Então, aí eu falei, vou criar esse produto. Na primeira vez, até entender o que era um produto, tudo, fui procurar uma ajuda de uma pessoa que já estava no digital. Né? E entrei na mentoria do Wendel Carvalho. Vocês conhecem o Wendel Carvalho? Sim. Então, hoje da época. Hoje o Wendel virou amigo, organiza a adega dele, dou dica de vinho pra ele. Então, isso foi uma coisa que caminhou bem legal. E ele me deu muita dica de como estruturar um produto digital. Porque muitas pessoas têm dúvida de como começar do zero. Primeiro, uma paixão. Sempre o que eu ouvi no digital? Ah, se você não colocar dinheiro no bolso da pessoa, ninguém vai comprar seu produto. Eu sempre ouvia isso. Eu falava, poxa, não é possível. O vinho é muito mais. É como você melhorar o seu hobby. É como você botar mais paixão e gastar melhor o seu dinheiro naquela taça. Exatamente. Então não é diretamente o dinheiro, mas você vai aprender. E aí eu criei essa comunidade online. O que era a comunidade online? Eu iria fazer encontros mensais, eu sempre pensei no digital, né? Depois foi criando os braços físicos, mas eu pensei sempre começar no digital. Então assim, era um lugar que as pessoas poderiam se encontrar, teria um encontro mensal online e ao vivo comigo, que eu falaria de algum tema. Por exemplo, essa semana teve um tema sobre champanhe, sobre final de ano, sobre como se produz, quais são os que eu indico, os melhores. Então ter essa troca com as pessoas. E além disso, um grupo de WhatsApp em que as pessoas se ajudariam. Então, vou viajar para tal lugar. Alguém conhece um restaurante? Alguém conhece uma loja de vinho? Vou jantar em tal restaurante. Alguém conhece a carta de vinho? Levo vinho, não levo? Então, sempre foi um ambiente das pessoas se ajudarem a beber melhor. E aí, você vai amadurecendo. Primeira vez que eu fui vender, cara, não vendi nenhum. Acho que é sempre assim, todo mundo acha aquela expectativa, cara, hoje eu fico milionário. A primeira vez que eu fui que eu fui abrir minha primeira turma na época, cara, eu fiquei com medo, velho. Nossa, era um medo de fazer um vídeo. E aí... tudo deu errado no primeiro. A internet caiu, foi péssimo. Mas quem nunca, né? Não, é isso. Aí você vai aprendendo. Puta, não vendi nenhum. Aí depois você fala, cara...
Minha tia comprou. Também, é minha tia. Eu falei, pô, obrigado, tia. Aí eu falei, pô, alguém comprou, tocou lá a notificaçãozinha da Hotmart. Aí eu abri minha tia, eu falei, puta, legal, obrigado, vai. Ela comprou pra me ajudar, mas isso vai dar certo. Na semana seguinte, eu meio que reabri, fiz outra live, não sei o quê. Vendeu 10. Aí eu falei, pô, o produto é legal, né? As pessoas querem se encontrar e querem melhorar isso. Isso nós estamos falando de um ano e pouquinho atrás. Tá bom. Né? E aí isso foi se estruturando, eu fui entendendo, e isso ainda estava meio a meio. Eu trabalhava ainda na confecção e eu fazia as coisas do vinho tudo de madrugada. Aí fazia os vídeos, que a minha esposa sempre falava, só com aquela cara de meio morcego, aquela cara da noite, gravava com aquela luzona na cara. Sim. Aí eu falei, eu preciso ter tempo durante o dia para que isso fique mais bonito, para que isso, né, você consiga se organizar, planejar. Contratei um profissional de tráfego pago, né, para que essa informação conseguisse chegar para mais pessoas. E foi pensando numa estratégia. Contratei um designer para fazer uma página de vendas. São umas coisinhas que vão ajudando a parecer, dar um mais profissional, assim, sobre o seu produto. E nisso, os alunos que estavam lá dentro me ajudando a dar insights. Tipo, o que vocês gostaram? Isso funciona? Isso não funciona? Aí foi crescendo a comunidade. Eu comecei a gravar vídeo, mini aulas, de 10, 15 minutos, sobre diversos temas e aí de vários níveis. Porque tinha pessoa que já bebia vinho há 10, 15 anos, que me conheceu numa confraria e que já imaginava que bebia melhor, e pessoa que, tipo minha tia, que sentou lá e nunca bebeu vinho. Então, nisso eu consegui criar, hoje tem 70 horas de aula, que a pessoa entra lá, o que é uma taça? O que é um vinho? Vinho branco. Então, porque pra mim, às vezes você foge do óbvio, né? Pra você falar, pô, eu sei que é vinho. Você parece meio que bobo, mas eu acho que um dos grandes segredos para você conseguir se comunicar melhor e trazer mais pessoas para ouvirem sobre o seu assunto é você falar como se falasse para um idiota, né? Você acha que essa é a palavra, né? Mas eu acho que... Mas isso que você tá falando é engraçado porque eu fiz um curso online do James Suckling. Tá. Que tem lá no aplicativo do Masterclass. Já recebi o patrocinado dele. E aí, beleza, eu fui fazer, só que ele pode ser o maior do mundo de vinho, mas, tipo, eu não aprendi absolutamente nada. Porque ele fala com a pessoa como se, tipo, você já tivesse, tipo, o seu nível de conhecimento, entendeu? Legal. Então aqui na minha adega, na Toscana, eu vou tomar o vinho tal. E aí ele, tipo, experimenta. E aí ele, tipo, ensina. Você faz assim, você faz assado. Só que, tipo, não conecta com a realidade. Sim. Entendeu? Então, tipo, é um negócio que você vê que o cara manja muito, mas, tipo, são aulas pequenas e rasas, mas que é enfim, o Masterclass como um todo é mais ou menos assim, é algo... Não é muito denso o conhecimento, é só pra você dar uma palhinha ali. Mas não é um negócio que você consegue, tipo, replicar, que nem sei lá, o curso do Máximo Bottura. Sim. Ele vai te ensinar a fazer o pesto lá. Beleza, você pega lá o mais palpável fresco, ali, né? Coloca ali 1 litro de azeite, você consegue fazer. O dele eu não consegui fazer nada, eu só vi que ele, beleza, ele manja muito. Sim. Ele toma um vinho puta caro, mega antigo. Não, essa garrafa aqui você tem que deixar guardada por 15 anos. Tipo, coisa que, sei lá, eu sabia que existia, mas não era muito da minha realidade. Da realidade, é distante. Isso. Tipo, eu quero saber como eu escolher um vinho melhor no supermercado, entendeu? Sim. Então... Que é um pouco da maldição do conhecimento, às vezes. Não, né? Então, tipo, o que você tá falando de falar pra uma pessoa simples, ou tipo, o que é o vinho... Que no fundo, quando você até faz visitação e tal, é isso que você aprende, total, né? Tipo, é de onde isso. surgiu. Isso é interessante porque conecta mais. Não, história, né? E cada lugar, e cada vinho, ele é único. É. Então, assim, você pode ter aquele conteúdo mais chato, e sempre foi o que eu mais gostei, aquele mais técnico. Sim. E aí eu comecei a falar assim, poxa, se eu começar a falar técnico, ninguém vai querer me ouvir. Né? Ou vai querer me ouvir 3 enólogos e 2 sommeliers. Fala, pô, não é isso, eu quero chegar no público que quer consumir o vinho. E aí você consegue entender qual que é a linguagem que você vai passar para as pessoas para que elas, né, tenham interesse no seu conteúdo e aprendam. Que é muito fácil chegar e falar uma coisa super complexa aí de finanças ou de vinho, e se a pessoa é leiga, ela vai pular e não vai ouvir. Exatamente. Ou ela não vai comprar de você, ou ela vai falar, nossa, esse cara é muito inteligente. Ponto, entendeu? Mas não é isso que você quer fazer, o que você quer. E desde o começo de quando eu criei, né, a comunidade, a minha missão aí, que eu sempre falava assim, com que as pessoas bebam melhor e gastem melhor o dinheiro. Então, pô, se eu quero que as pessoas bebam melhor, não importa se eu compro um vinho de R$100 ou um de R$1.000, é o melhor vinho possível dentro dos seus R$100, o melhor vinho possível dentro dos seus R$1.000. Independentemente de quanto você gasta ou qual é o tipo de vinho que você toma,
Tudo você pode buscar melhor. Ah, mas produtores menores, importadoras menores, tem várias formas de você chegar naquilo para no final... Tem uma frase que o pessoal do vinho fala muito, que é vinho bom é o vinho que você gosta. Você deve ter ouvido isso. Eu concordo e discordo um pouco, porque assim, vinho bom é um vinho bem feito de qualidade. Você tem o seu paladar e você vai gostar de algumas coisas. É igual assim, eu não gosto de comida japonesa. Aí você vai lá no Kansuki, que é o melhor japonês, tem que ser bom o negócio. Só que se você não gosta, você não gosta. Né? Então vinho é a mesma coisa. Você precisa achar e provar as coisas para que você entenda o que você gosta de melhor. Mas existe vinho bem feito e vinho mal feito. Existe vinho bem feito no Brasil e mal feito no Brasil, como tem na França, vinho ruim e vinho bom. Né? Em todos os lugares do mundo, não é privilégio de alguns lugares, e mesmo regiões famosas como Bordeaux, Borgonha, Toscana, tem vinho ruim também, não é privilégio só nosso. E aí, enfim, você começou com o produto, de lá pra cá, assim, só pra fazer um resumo. Hoje você tem quantos alunos? Como é que... Não, legal. Hoje já passamos de 600 alunos. Não, muito legal. Entre todo o que a gente tem de outros produtos, né? Aí eu depois criei alguns cursos específicos, como um curso só sobre a Borgonha. Eu tenho um produto chamado Concierge, que é um produto que eles chamam de high ticket, né? Que eu ajudo a pessoa todos os rolês que ela tem de vinho. Eu ajudo ela a comprar, fazer contato com as importadoras, vai viajar, eu ajudo ela a reservar vinícolas das pessoas que eu conheço. Então esse é um produto que hoje eu tenho 10 pessoas comigo, poucas pessoas, mas assim, é uma coisa que eu não pretendo crescer muito, vai abrindo uma vaga, alguém que não quer continuar o ano que vem, mas é um negócio que dá uma rentabilidade muito boa e as pessoas têm experiências incríveis, assim. Eu tenho um outro grupo de vinho, que eu chamo de Wine Tips, que esse eu uso como um gancho para as pessoas, é um grupo que ninguém fala, ele é fechado, e eu mando dicas de vinhos e promoções. Tipo aquele lá que você participou do Black Friday, só que o ano inteiro. Então assim, a pessoa recebeu, tá uma promoção na importadora X desse vinho, eu mando. Então assim, ali eu fico mandando e a pessoa paga R$19,90 por mês pra estar naquele grupo. Então eu uso meio como uma isca. A pessoa tá ali, percebeu qual que é o estilo de vinho que eu mando, né? Quais são as minhas recomendações. O próximo passo dela é entrar na comunidade, que é o meu maior produto e é o que eu invisto mais tempo mesmo. Legal. E hoje você também tem, sei lá, patrocínios ou parcerias com restaurantes ou com vinícolas ou outras formas de receita também? Eu tenho crescido mais, eu tenho uma política que com importadora ou com coisas de vinho eu não faço patrocinado, mas com outras coisas, tipo água, tipo taça, tipo hotel, coisas que combinam o lifestyle. Legal. Eu tenho feito parcerias, isso também é uma renda que sempre pinga, é ótimo, né? Isso não tem como negar. E tem meu braço offline, o braço das coisas, eventos físicos. Então eu faço, confraria de final de ano de empresa, agora tá um monte, que eu chamo de happy hour educativo. Então você junta lá os seus diretores, ou quer chamar clientes também, e a gente serve 2, 3 vinhos, faz uma comida harmonizada, às vezes restaurante, às vezes no próprio escritório, e eu chamo de happy hour educativo. Isso é muito legal. E um outro produto que eu gosto, que eu faço também é a organização de adega. Então eu pego esse pessoal que tem adegas grandes ou pequenas, dependendo se a pessoa quer pagar e organizar, né? Eu cobro um X por garrafa, e aí eu organizo fisicamente a sua adega e faço numa planilha chamada Cellar Tracker, que é o aplicativo que eu gosto, e fica todos os seus vinhos lá na sua mão. Vai viajar, você sabe o que você tem para não comprar igual, vou levar no jantar, você consegue ver. E esse aplicativo é demais, porque ele mostra janela de consumo, se tá na hora de beber ou não tá beber, mostra as notas dos críticos, como o James Suckling, mostra o preço de mercado, e fora do Brasil, que ele é mais desenvolvido, mostra você até onde comprar aquele vinho. Você procura lá, eu tô nos Estados Unidos, o que tem perto de mim, que lojas que tem esse vinho, quanto custam. Então ele tem uma funcionalidade bem, bem especial. Legal, muito interessante. Eu fazendo essas perguntas porque, às vezes, como o tema é como monetizar a sua paixão, às vezes a pessoa pensa, eu só vou conseguir monetizar minha paixão se eu tiver um programa meu. Sim. Ou se eu for um blogueiro, de certa forma. Ou, sei lá que forma, né? Tipo, afiliados e tal. E no fundo você consegue fazer um pouco de tudo, né? Eu acho que o seu mercado é muito interessante porque quanto mais as pessoas entendem sobre o vinho, mais elas acabam gostando e querendo consumir. Então, eu quando comecei na parte dos investimentos, era muito engraçado, assim, porque eu ficava, tipo, pensando, né? Nossa, mas
como é que tem tanta gente interessada em, tipo, querer realmente analisar uma ação? Porque eu fazia isso no banco, então pra mim, tipo... Era normal. Ok. Né? Mas sei lá, o cara tem um trabalho, família, tal, e ainda, tipo, 9 horas da noite ele tá me ouvindo analisar a empresa. Então, tudo pra falar pra você que tá assistindo, que não tem muito... Principalmente na internet, acho que a coisa mais maravilhosa é que não interessa do que você fala, né? Você vai achar ali o seu mercado, você consegue realmente encontrar pessoas interessadas para você monetizar a sua paixão. Eu acho que essa é uma das maiores belezas da internet. Hoje eu tenho aluno em Portugal, tenho aluno que mora todos da língua brasileira. Espanha, Estados Unidos, né, Chile. E, cara, são brasileiros que moram fora, que gostam de vinho, que têm mais acesso até do que a gente. Exato. Estão em mercados que tem mais vinho. Mas isso que você falou, eu acho que é a pessoa entender qual é a mensagem que ela quer passar, né? Putz, você tem que ter, assim, clareza do que você quer passar e como você quer passar isso, e ao longo do processo você vai, esse caminho você vai organizando a rota, né? Isso é uma coisa que o Wendel sempre falava pra mim, você tem que errar barato e logo. Porque às vezes você fala assim, vou fazer um super investimento, vou colocar aqui 10 mil reais em tráfego pago no Facebook, né? Pra quem não sabe, você coloca dinheiro, você aparece para mais pessoas. Quanto mais você coloca, mais você aparece. Mas se você não entendeu ali qual que é a sua mensagem, ou se você não criou um produto melhor, é melhor você errar gastando 100 reais. Verdade. Você não vendeu. Então, conforme você vai crescendo e vai subindo um degrauzinho, você tem mais, você coloca um pouco mais, coloca um pouco mais. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que vão pro tudo ou nada. Não, vou largar meu trabalho, vou viver do meu sonho e vou colocar todo o meu FGTS aqui em tráfego pago. Você fala, cara, não faça isso, né? É uma loucura. As coisas vão acontecer e assim, a maioria das pessoas desiste logo. É muito difícil dar certo. Quando eu entrei nesse mercado, eu via muito... Eu tava nos programas de mentoria ali, e aí eu via muito pessoal se juntar para fazer um lançamento, ou abrir uma turma, duas, e tipo, deu certo, deu, não deu, tipo, tchau. E isso prejudica porque, pô, assim como o vinho tem o tempo dele, né, enriquecer e ficar melhor, o produto digital também tem o tempo da maturação, né? Não, o pessoal acha que o mercado digital, porque aparece muito aí, vendem esse formato, você vai ficar milionário em 6 meses, milionário em um lançamento. Cara, não fica milionário, são muito poucos, mas se você não desiste, se você vai estruturando, e aí você tem que pensar sempre com a cabeça de uma empresa. É verdade. Eu quero crescer, poxa, então você precisa contratar. Eu quero crescer, então você precisa se organizar, botar alguém que te ajude, porque você começa meio sozinho, eu comecei completamente sozinho, porque você não quer gastar com ninguém. Quando eu comecei Aí depois você vê, puta, eu vou contratar alguém que me ajuda aqui, vou contratar um designer, vou contratar um freelancer. Você não precisa nem gastar muito, você vai tirando algumas coisas para você conseguir pensar no core do seu negócio, né? Isso é uma coisa que, quando você tem mais experiência de empresa, você vai entendendo. Quanto mais você foca onde dá mais, né, tiro na sua empresa, mais ela vai crescendo. Às vezes você fala, não, eu vou ter que editar 30 vídeos. Pô, aí você fica lá editando 30 vídeos e fica 5 dias sem fazer conteúdo. E precisa editar o vídeo, claro que precisa, mas no começo você edita. Hoje até eu edito vários vídeos porque eu gosto. E você vai ficando mais rápido. Mas você vai ter que ir delegando algumas coisas do seu negócio sem, né, se você não tem dinheiro, não. Você tem que organizar para que isso funcione. E aí quando você vai crescendo e organizando, parece que a empresa vai crescendo junto com você, assim. Isso é fantástico, muito legal. E hoje a tua assinatura que você falou que é o principal é uma assinatura anual. Anual. Legal. Isso, anual. E eu sempre... As outras eu consigo fazer mensal, mas essa eu sempre parti do pressuposto que é anual, porque a pessoa consegue entender todo o processo, e às vezes você não consegue participar do primeiro mês da aula, fica tudo gravado, os encontros ao vivo. Então a pessoa às vezes assiste depois, né? Tem parcerias com muitas importadoras, com cupons de desconto, isso que o pessoal mais gosta. Então, um vinho que custa, tem importadora que me dá 30% de desconto. Caramba. Então, muito da sua unidade já se paga se você comprar vinho. Eu falo, se você gastar 500 reais por mês por vinho, sai de graça a comunidade nessa brincadeira, assim. Mas é isso. Hoje, minha taxa de renovação, que eu acho que é um dado muito importante, tá 90%. Animal. Então, assim, as pessoas que passaram esse ano comigo e aproveitaram, elas renovam. Sempre tem 10% que às vezes não aproveitou ou achou que era uma coisa e não é, e é normal. Você não pode também começar a chorar porque as pessoas não estão renovando, faz parte. Mas assim, 90%... Não, mas é uma taxa bem alta. É muito alta. E as pessoas no segundo ano, agora eu vou começar a ter as segundas renovações. E vamos ver. Mas as pessoas já falaram, manda aí, quero continuar. E aí você vai criando outras coisas para que as pessoas continuem. Então eu comecei a criar alguns encontros e aí você fica mais...
perguntar, você já fez com a galera toda encontro ao vivo? Assim? Já fiz. E a presencial eu fiz só em São Paulo. A minha ideia ano que vem é fazer um no Rio e fazer um em Minas, que é onde eu tenho mais alunos, em Belo Horizonte. E a ideia é fazer com que as pessoas vão jantar, façam uma degustação às cegas. Eu criei um curso que foi fantástico, que é tudo degustação às cegas. Então assim, você chega lá, tem a taça com os vinhos, e não é assim para você virar um sommelier profissional, porque uma das provas que eu fiz, você tinha que degustar 30 vinhos às cegas e acertar para você passar no curso. Né? Mas não é a ideia. Mas a ideia é assim, você parar e pensar e às vezes tirar preconceito. Eu coloquei vinho que eu tenho certeza que as pessoas não comprariam, de olhar o rótulo, porque são grandes marcas ou porque são vinhos meio batidos. Quando você coloca a cega, se o vinho é bom, ele é bom. E vice-versa. Também coloquei vinho que o pessoal fala maravilhoso. Quando você toma sem saber o vinho, nossa, mas esse vinho não é tão bom, né? Então acho que isso é muito melhor. E acontece muito. Eu acho que tem alguns vinhos que você tem que tomar sabendo o que é, porque são muito importantes. Eu acho que a história, né? Tudo isso também faz parte da experiência dentro da taça. Mas quando você prova o líquido pelo líquido, tem coisas muito mais baratas do que caras que são tão bons quanto. Assim. Fala pro pessoal aí, qual um vinho que você acha que tem um custo-benefício bom e que todo mundo tem que... Tipo, esse aqui pode comprar sem muito medo de errar. Tá. Cara, hoje o que eu falo que chega melhor no Brasil, né, são os vinhos portugueses e principalmente a região do vinho verde. Tá? A região do vinho verde, o pessoal acha que o vinho é verde, mas não é. Vinho verde é uma micro-região tipo São Paulo, né, chama vinho verde, porque as colinas são muito verdes, tem a mata, então o pessoal fala que a região é verde. Ali tem um produtor chamado Anselmo Mendes, que eu já tive a chance até de visitar ele. Os vinhos chegam aqui no Brasil, o mais simples chega perto de 100, 110 reais e o mega especial dele uns 700, 800 reais. Tá? Esse, desde o mais simples dele, a uva é Alvarinho, que é a uva típica dali, uma uva fresca, o branco, né, cítrico, um vinho muito fácil de beber, quer beber na beira da piscina, quer beber com uma friturinha, com pastelzinho, funciona muito bem. Esses vinhos têm uma qualidade, pelo que ele entrega, assim, fantástica, assim, são 100 reais muito bem pagos. Anselmo Mendes. Notem aí então já. E agora uma pergunta mais entrando aí no mundo do vinho. Tem uma forma certa de você degustar? Quando você tá no restaurante, o cara vai lá e coloca só um pouquinho. É só uma firula ou realmente faz sentido? Boa, Tira esses mitos aí, pessoal. Não, essa pergunta é sensacional. Quando o cara chega no restaurante, né, e você escolheu um vinho na carta de vinho, e você pediu, eu quero esse vinho. Primeira coisa que o sommelier vem, ele te mostra o rótulo. Pra ver se é o mesmo vinho que você pediu. Não é que ele tá te mostrando, é pra você ter certeza. Pedi tal vinho, ele trouxe tal vinho. Beleza? Ele vai abrir, ele vai servir na sua taça. Quando ele pede para você provar, não é para dizer se o vinho tá bom ou ruim, nossa, maravilhoso. Justamente ali, isso surgiu para ver se o vinho tem um defeito ou não tem um defeito. Você não pode trocar o vinho no restaurante se você não gostou. Você pode trocar o vinho no restaurante se o vinho veio com um defeito. Existem dois principais defeitos que hoje acontecem no vinho. Primeiro, o vinho pode estar oxidado. Então, o que é oxidado? O vinho foi mal armazenado, vazou a rolha, aconteceu algum problema em transporte. E esse vinho vai ter gosto de vinho do Porto, né? Que é aquele vinho mais oxidado, aquela fruta mais passada. Pode chegar até num exemplo máximo, um vinagre. O vinho avinagrou, é quando ele oxidou. E o segundo defeito, que esse é mais difícil de perceber, e já vi até sommelier que não percebe isso, que chama-se Bochonnet, ou vinho enrolhado em português, que é uma doença que dá na rolha, que estraga o vinho. Então não tem nada a ver com o vinho, tem a ver com a rolha. Essa doença, ela passa para o vinho e o vinho tem gosto de papelão molhado e o vinho fica sem vida, o vinho fica apático. Tá? E isso é uma coisa que, quando você treina, você começa a ficar mais ligado nisso. Né? Antigamente, 10% dos vinhos tinham isso. Com a tecnologia e a mudança nas rolhas, falam que hoje é 1%, eu ainda acho que é um pouco mais. Tá. Né? E aí, isso o cara te mostra no restaurante para você perceber se o vinho tem defeito ou não. Não tem defeito, serve todo mundo. Então, criou-se uma firula, o pessoal cheira, gira, aquilo lá. Não tem necessidade nenhuma. Eu, por exemplo, quando estou no restaurante, se você trouxe o seu vinho para o restaurante, não precisaria nem provar. Porque se tiver defeito é seu, tchau. Né? Mas quando eu estou no restaurante, o cara me serve, eu dou uma cheirada, no nariz eu já percebi que tá bom, eu nem provo, falo pro cara servir, pode servir, entendeu? Não o vinho tem esses rituais que as pessoas às vezes acham que é demais, mas aquilo ali é pra ver se o vinho tem defeito ou não tem defeito, simplesmente isso. Entendi. Então, sem firula, só pra ver se tá estragado ou não. Com certeza. E me fala uma coisa agora,
E em relação a realmente tomar o vinho, tem jeito certo, não tem jeito certo, tem um jeito certo de, sei lá, sentir os aromas, o cheiro ou não? Qual que é o beabá aí? Legal, né? Eu acho passar vergonha no jantar com o... Com o chefe. Não, isso é bacana, porque assim, um jeito certo não tem, né? Mas assim, quando você tá diante de um vinho, talvez mais especial, tô na beira da piscina tomando vinho ali sem prestar atenção, às vezes no copinho de jogo americano, tem gente que toma ali, tá tudo bem, você quer tomar o vinho por tomar. Mas você decidiu um vinho mais sofisticado, um vinho mais complexo, um vinho mais especial, ele merece um pouco mais de atenção. E como que você degusta um vinho? Primeira coisa é olhar para ele. Tô num restaurante escuro, não consigo olhar, mas a cor do vinho pode te trazer várias informações sobre ele. Tipo de uva, se o vinho é mais novo ou mais velho. Então olhar para ele, dar uma espiada sempre é bom. Tá. Depois no nariz. O aroma do vinho é uma coisa tão especial quanto colocar ele na boca, né? Porque o que você percebe ali, e aí o pessoal fala, não pode girar. Cara, quando você gira o vinho, você libera mais os aromas. É uma coisa química, física, né? Na verdade, uma coisa física. O álcool tá preso aqui, quando você gira, o álcool se dissipa e ele traz o aroma. Basicamente isso. Então, girar é bom. Tá. Né? Tem gente que gira demais, mas girar é bom. Porque você vai airar e vai trazer mais aromas pro vinho. Esses aromas, assim, você prestar atenção. Eu sempre falo, não tem certo, não tem errado. Mas assim, existem famílias de aromas que cada tipo de vinho vão trazer para você. Principalmente, um vinho tinto. Você vai sentir mais frutas pretas e vermelhas. Você não vai sentir limão, frutas brancas. Não tem isso. E aí tem pessoal que fala, eu tô sentindo a pitanga da Romênia. Não, cara, não tem isso, entendeu? Eu sempre falo de famílias de frutas. Tá. Frutas pretas mais azedas, frutas pretas mais nesse perfil, frutas vermelhas como morango. Não importa bater, eu preciso bater o martelo em qual fruta que é. Eu sempre falo dessas famílias de frutas. Sentiu a família de fruta? É aquilo lá. Você vai pegando mais jeito, vai começando a entender que tipo de vinho tem cada tipo de fruta. O vinho com o tempo, ele passa por um processo de evolução e aí surgem os aromas terciários, que eles chamam. Esses são muito complexos e muito abertos. De você sentir trufa, sentir cogumelo, sentir caixa de charuto, sentir tabaco, sentir terra. Você sabe que eu tava lá na Itália e daí eu fiz uma degustação lá no Ardiano e aí a mulher trouxe pra nós um vinho que chama Solengo, que é um super toscano deles lá. Lindo, muito bom. Que tinha 22 anos de guarda. Uau. Ela trouxe uma puta taça, assim, animal. Aí, cara, tinha tanto tabaco. Era um negócio, tipo, incrível, assim, de você tomar um outro e tomar aquele. Era, tipo, surreal, assim. Uma aula ali, né? Exatamente. Não, é muita diferença. Aí, esses aromas terciários, eles evoluem, cada região evolui de um jeito e é muito mágico, porque tem gente que às vezes fala, não, junto da uva, o que o pessoal coloca? O vinho é feito de uva, ponto, não tem mais nada lá. Aí depois o pessoal coloca sulfito, coloca outras coisas para o processo acontecer da melhor forma, mas assim, o vinho é feito de uva. Não é, por exemplo, vou dar um exemplo de cerveja. O pessoal vai fazer uma cerveja, coloca casca de laranja, coloca outras coisas para dar aquele sabor na cerveja. Não, o vinho, todos esses aromas vêm da uva, ou vem do recipiente que ele passa, por exemplo, madeira, ânfora, tonéis de cimento. Então tem algumas coisas que é o processo e esses aromas terciários que são do tempo. Que é incrível, né? É incrível isso. E aí isso reflete, às vezes, o terroir que o lugar tá. Essa palavra terroir, o pessoal sempre fala. Terroir é como se fosse o microclima das regiões. Então, influencia se está perto de mar, não está perto de mar, altitude, né? Qual que é o tipo de solo, chove muito, não chove muito. E um dos fatores mais importantes do terroir, que muitas pessoas não falam, para mim, é o ser humano. Porque, assim, aquela família, às vezes, está há 300 anos fazendo vinho daquele jeito, e ele já faz parte daquele ambiente. E aí vem, às vezes, um filho mais novo e muda tudo. Você prova o vinho, é completamente diferente. Feito no mesmo lugar, feito da mesma forma, feito tudo. Só que ele mudou, às vezes, a data da colheita. Ele mudou a forma que ele passa no recipiente. Então, assim, as famílias e os seres humanos são muito importantes para que se mantenha a cultura e se mantenha a história daquele vinho. Né? Tem vinhos muito clássicos. Vamos dar exemplo no Romanée Conti, que acho que é o vinho mais caro do mundo e também existem milhares de safras, tá com a mesma família. Cara, se você prova um vinho desse, ele tem que ser muito parecido. Lógico, as safras vão dizer como é pra cá, pra lá, essas são as principais diferenças, mas ali o ser humano já achou
a melhor forma de se fazer aquele vinho. Aí você pega uma vinícola no Brasil, né, no Novo Mundo, que eles chamam. Poxa, o Brasil ainda está muito no começo da produção, né? Então, assim, aqui você tem licença poética para fazer um monte de coisa. Você vai para o sul do Brasil, vou dar exemplo uma vinícola chamada Luiz Argenta, muito legal. Você visita lá, eu acho que eles têm umas 40 uvas. Então você pode tomar Riesling, você pode tomar Cabernet Sauvignon, pode tomar Tempranillo. E por que isso? Porque eu acho que ainda não se descobriu a melhor uva para aquele terroir. Como se na Borgonha só tem Pinot Noir e Chardonnay. Como em Bordeaux a gente tem Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, que são os principais ali, Merlot. Mas aqui ainda não se descobriu o que é. Como na Argentina já se descobriu o Malbec. E aí todo mundo começou a focar Malbec, a qualidade do vinho argentino fez assim. Então assim, eu acho que quando você descobre qual que é a principal uva para aquela sua região e começam a se focar naquilo, aí o negócio desanda. E aqui ainda não descobriu. E uma outra frase que eu ouvi uma vez de um enólogo que eu achei sensacional, né, assim, produzir vinho é uma Olimpíada todo ano que só tem uma prova. Por quê? Só faz uma safra e um vinho por ano. Ah, errei aqui, queria fazer diferente. Espera um ano. Ah, quero mudar um pouco a forma de fazer. Espera um ano. E às vezes o resultado vai se mostrar em 2, 3, 4 anos. Então, qualquer mudança no mercado do vinho ela é muito lenta, né? E às vezes só vai ver na próxima geração. Eu plantei uma videira hoje, para ela dar frutos de qualidade para fazer um bom vinho são 10 anos, né? É muito tempo. É muito tempo, né? E a turma quer ficar milionária em uma live na internet. Não, legal, isso é super interessante. E até pegando o que você mencionou dos vinhos brasileiros, o pouco que eu entendo, a gente tem no sul do país, que é a região dos espumantes, e mais perto aqui de São Paulo, ali em Campos do Jordão e tal, tá começando uma pequena produção ali de alguns vinhos. Certo. Fala um pouco mais pra gente sobre isso, porque é uma das coisas... E aí também eu sei que aqui, acho que próximo tem a Guaspar e tal. Isso, é. E criou-se um turismo ali na Serra da Mantiqueira, divisa de São Paulo e Minas, principalmente com uma técnica que foi criada aqui no Brasil, né, por um chamado Murilo Regina, que chama-se poda invertida. O que fez a poda invertida? Ele mudou o ciclo da videira, então tem muitas controvérsias, tem gente que acha que é legal, tem gente que não acha, porque usa um pouco de hormônio, existe uma confusão aí, mas criou-se isso e tem dado certo, e todo mundo que faz naquela região faz isso. Então você tira a hora da colheita, a hora que ia brotar, você meio que faz dormir a planta e ela brota atrasada. Então, na hora que você for colher isso, você vai estar mais frio e não vai estar chovendo, que é o que você precisa para que a uva amadureça melhor. Então, você criou-se um ciclo invertido, que eles chamam de poda invertida, e aí, principalmente, a Syrah se deu muito bem, a Semillon, Sauvignon Blanc, que esses são os vinhos que você vê mais. Então, criou-se uma forma de fazer diferente, mudar a natureza. E aí tem vinhos de qualidade. A Guaspar é uma das pioneiras, foi premiada e ficou mais famosa. Os vinhos da Guaspar subiram muito de preço. Hoje eu acho que ele é muito caro pelo que ele entrega, mas é a mais famosa. E aí junto disso surgiram vários. Eu fui visitar uma vinícola esse ano, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Caramba. Que é o mesmo conceito, né? Lá é frio, cara, cidade maravilhosa, cidade que dá vontade de tomar vinho, né? Tem muita plantação de alface, de outras coisas que precisam do frio. E aí um empresário maluco lá decidiu investir uma grana violenta e fazer uma vinícola linda. E aí o que ele pensou, e é o que está acontecendo muito aqui, é muito mais o enoturismo, não só o vinho. O cara vai fazer um hotel maravilhoso, um restaurante, um tour que você pode conhecer a produção de vinho, porque as pessoas estão buscando experiência. O vinho tem que ser bom? Claro que tem que ser bom, mas a pessoa busca um pacote completo, igual quando você foi pra Toscana. Lá, você visitou uma vinícola, você degustou, você passou pelas salas do barril, você viu a igreja, então tem toda uma história junto do vinho que te ajuda muito a vender. E depois você... É engraçado isso, porque depois, se eu vou pra algum lugar, algum mercado, tipo, eu tendo a tomar aqueles que eu já conheço, Com né? certeza. E acontece muito isso. Às vezes você vai se identificar com essa mensagem. Ah, eu fui visitar uma vinícola, comprei uma garrafa e trouxe de volta. Quando eu abri, você fala, puta, que bosta, né? Puta, ele era muito melhor quando eu tomei vendo os vinhedos com o enólogo me explicando e aquela emoção de férias. E às vezes é isso, você tá ali, você se empolga, né? E o vinho... Ele, naquela ocasião, o vinho é muito daquela energia, de tudo que você está fazendo naquele momento. Ah, tô com a minha esposa, recém-casado, tomei um vinho. Cara, tudo vai ser legal ali.
Aí às vezes você abre aquele vinho depois de um dia de trabalho e vai tomar o líquido pelo líquido, você fala, puta, não tá tão gostoso. E às vezes não é só o vinho também, né, pode não ser, mas o ambiente, né, a forma que você tomou, tudo aquilo, o vinho é muito ligado a esses momentos de prazer, aos momentos de conquista, aos momentos de vitória profissional, pessoal. A pessoa sempre quer fazer um brinde com alguma coisa, com espumante, com champanhe, com vinho, né? Então o vinho tá muito ligado nesses momentos especiais da vida das pessoas, né? Então isso é uma coisa que eu falo muito, das pessoas querem conhecer mais, até para você escolher. Hoje eu faço uma adega na minha casa com um monte de vinhos da safra que meus filhos nasceram. Ah, que legal. 2018 e 2020. Então, hoje tem um monte de vinho lá e eles sabem, eles ficam brincando. Papai, a gente vai tomar junto, né? eu sou um exemplo do ruim, talvez. Mas, não, quando a gente fizer 18 anos, vai tomar esse. E eu fui comprando e guardando, não como um investimento. Existem fundos que investem muito em vinho também. Isso valoriza bastante. Mas porque eu sei que eu vou beber. Então, esse investimento não pode pensar assim, se você beber, acabou o seu investimento, né? Mas de trazer o vinho para esses momentos felizes das pessoas, né? De reuniões de negócio, de família, de viagem. E esse momento, as pessoas cada vez mais se interessam por essas experiências e o vinho tá junto dessas experiências de viagem, de refeições. Poxa, você vai num restaurante estrelado Michelin e o cara te serve um menu degustação com o pairing lá que eles chamam, que é com a harmonização. Às vezes você fala, pô, eu adoro fazer. Aí você fala assim, eu nunca teria pedido esse vinho na carta, nunca ouvi falar desse vinho. E aí quando você come lá, junto com a comida do lugar, você fala, cara, que maravilhoso. Você sabe que essa viagem que eu fiz agora foi a única que eu... Tomando vinho e comendo, eu falei, puta, a comida mudou de gosto. Mas antes nunca tinha acontecido comigo, assim, o vinho mudou, enfim. Eu realmente senti uma harmonização que fez sentido. Antes eu falava, tipo, tá bom, mas não, assim, não sentia... Não, total. A gente brinca, né, que o paladar não retrocede. Então, você tomou um vinho muito bom, não que você não vai tomar uma porcaria, mas você vai entender a diferença. É verdade. Poxa, eu sentei e tomei um vinhaço. Aí você fala, pô, isso aqui é legal. Dá pra tomar todo dia? Cara, não dá. Então, você tem que descobrir outras coisas que sejam boas, mais baratas. Mas aí, de vez em quando, e o pessoal adora pregar peça em mim. Vem aqui, vamos jantar. Vou levar um negócio às cegas. Aí o cara eu falo assim, cara, eu não quero ser, né, não quero ser não gentil com você. Mas esse vinho é uma porcaria. O cara fala, eu te peguei um vinho de 39. Eu falei, os caras querem que eu fale às vezes que é uma maravilha, mas assim, quando você treina, quando você começa a beber, e não precisa nem ser um profissional, você começa a entender quais são as características de um vinho bom e de um vinho mais, né, complexo e de uns vinhos mais simples. E aí você começa a diferenciar isso, sabe? Entendi. Não, muito legal. Eu acho que é maravilhoso e no final do dia... Pensando aqui mais sobre negócios, né? O que você tá na rede social ali falando, a rede social é um lugar para se entreter, né? Total. Então, você consegue aprender, consegue se entreter, consegue cativar a galera com o que elas querem ouvir, né? E isso é uma coisa que eu aprendi muito também com acerto e erro. No começo eu queria fazer posts mais técnicos. Isso que eu ia te perguntar nos aprendizados. Não, totalmente. Na criação de conteúdo. E aí eu brigava com... Eu já passei por alguns social media, já conversei, já peguei, já saí, já falei. Minha esposa também, ela manja super de rede social e falava, você tem que fazer assim. Aí eu comecei a fazer do meu jeito e não deu certo. Eu falava, vou falar sobre tal assunto do vinho, vou falar sobre tipos de tanino. As pessoas não querem saber, não vão parar. Quando começou a dar certo? Quando eu comecei a falar coisas mais... não é nem sentido aleatórias, mas curiosidades, né? Hoje eu tô com um quadro que tá muito legal, que é vinhos caros e famosos para jantares de negócio. Esse eu vi, eu gostei bastante. Não, isso é muito legal. De onde veio essa ideia aí de você fazer esse quadro? Cara, eu vi no Instagram lá fora. Assim, a melhor referência para quem tá começando em qualquer nicho, começa a procurar e o algoritmo do Instagram tem a parte boa e parte ruim. Assim, porque fica rodando, né? Se você ficar olhando lá, aí eu comecei a olhar só Instagram de fora do Brasil. Tá. E de nicho de vinho. Aí comecei a... Do meu Instagram hoje você roda, só tem coisa de fora. Europa, Estados Unidos, Austrália, que é um mercado de vinho muito maduro. E assim, você começa a ter ideias, porque se você ficar olhando só os concorrentes daqui, nada contra, eu sou amigo de muitos, mas começa a ficar tudo muito repetitivo. Sim. E aí eu comecei a procurar coisa fora. E aí tem uma menina, super pouco, acho que ela tem 4 mil seguidores, mas ela manja muito, e ela começou a criar esse quadro da pegada dela, é um pouco diferente, ela é toda bonitona, toda arrumada, assim. Aí ela falava sobre vinhos que você precisa saber na reunião com o seu chefe. Legal. E aí eu falei, pô, esse negócio é legal, isso chama atenção. Porque você fala, tipo,
não só gostoso, mas também é importante. Claro. Eu até teve um jantar que a gente foi com os investidores faz, sei lá, uns 3, 4 meses. Eu não lembro eu não vou lembrar agora qual que era o vinho que a gente tomou, mas o cara, tipo, super entendia, o casamento dele foi em Mendoza e tal, Sim. aí ele... Eu tenho foto aqui, depois eu te mostro. Boa. E aí... Mas, tipo, eu entendia mais ou menos, então, tipo, rolou um fitzinho, assim. Sim. Não, isso porque, ajuda muito. pô, ajuda muito, né? Esse primeiro passo, esse quebra-gelo, tem muito... Dos meus alunos, eu falo, a grande maioria hoje é médico, advogado e do mercado financeiro. Uhum. Porque eles têm esses momentos de confraternização que o cara saber um pouco mais de vinho, até para abordar um cliente, sair num jantar, né, até com a equipe, poxa, eu vou pedir o vinho do... Pô, você se coloca numa situação que você tá na frente. Né? E conhecer um pouco, você não precisa ser nenhum mega especialista, mas conhecer um pouco, isso ajuda. E aí, voltando para os conteúdos, então surgiu esse quadro, olhando referências lá de fora, isso é uma coisa muito importante, né, para as pessoas buscarem referência não só dentro, e às vezes não só no seu nicho, pegar pessoas de outros nichos que você admira e dar uma pesquisada. Cara, uma coisa que eu fui uma vez numa palestra do Thiago Nigro, e ele é uma referência nesse mercado de investimento e tudo. E ele falava assim, cara, eu duvido uma pessoa sair daqui, ela passar a assistir 100 vídeos no YouTube e gravar 100 vídeos iguais com a sua releitura, e eu não duvido você estar no top 10 do YouTube do seu nicho. Só que ninguém pega e faz. Eu ouvi isso e eu nunca fiz. Mas você fala, pô, se o cara pegar, se esforçar, quando eu chegar no seu 100º vídeo, você tá fazendo de olho fechado. E não você aprende, né? Exato. Até aqui no Velotax também a gente tá virando ano, então a gente vai entrar de novo na parte mais de imposto de renda e tal, então tem bastante essa sazonalidade. E agora também a gente tá trazendo muita referência de conteúdos que não tem nada a ver com o nosso negócio, mas que tá na boca aí do brasileiro. Sim. Que a gente traça paralelos e vai colocar ali o nosso toque de Velotax ou de imposto para também usar como forma de levar a nossa marca para outros lugares, né? E fazer o pessoal lembrar da gente. E muita gente acha do negócio do imposto de renda que quando chegar lá perto de declarar, você pode mudar. É tudo agora, até final do ano. Exatamente, né? o ano tá acabando até, enfim. Quem vai investir em PGBL, por exemplo, tem que investir... Essa acho que é a última semana ou dos últimos dias úteis que você realmente consegue fazer a aplicação. Você tem que correr para aumentar a restituição no ano que vem. Eu sempre organizei o imposto de renda da minha família, né? Então você olha e fala assim, pô, agora até essa semana, tem que mandar o dinheiro pra cá, pra lá. Senão o pessoal fala, agora a gente vai ter que fazer a declaração. Cara, já foi. A declaração é uma foto do dia 31, não é? Não tem mais isso, né? É isso mesmo. E me fala uma coisa, eu tenho visto muita gente lá fora, produtor de conteúdo, falar sobre o tal do social listening, que é você postar, engajar ali com a comunidade, mas também pegar carona em outros nichos, o que o pessoal tá falando de fato. Você faz isso? Como que você faz isso? Assim, existe muito algumas coisas de collab, né, que o pessoal fala de buscar pessoas de outro nicho, mas é entender um pouco do que isso pode ser bom para o seu mercado. Por exemplo, o meu mercado é o pessoal que toma vinho. Poxa, eu posso chegar com o pessoal de um hotel, às vezes uma marca de luxo, que tem a ver um pessoal de fundos de investimento, escritórios. Eu posso fazer uma parceria. Às vezes o pessoal quer fazer, vou fazer uma parceria com uma loja de doce. Pô, não tem nada a ver. Mas o cara é meu amigo. E eu vejo muito isso no começo, o pessoal às vezes quer ajudar os seus amigos, mas... você tem que pensar como uma empresa. Poxa, se fosse sua empresa, você faria isso? Você quer ajudar seu amigo? Você vai lá e compra uma bala dele, fala na sua família, manda no grupo da família, mas você tem que cuidar do seu Instagram, porque aquilo é o seu ponto de contato com o seu cliente. Amanhã você confunde o seu cliente, eu tenho muito medo disso. Se você começar a confundir o seu cliente, ele não sabe mais o que é você. É verdade. Qual que é o seu papo? O cara fala de vinho ou ele fala de doce? Tem um exemplo extremo aqui. Mas se você começa a postar muita coisa, né, começa a confundir o seu cliente. E hoje a briga nas redes sociais é imensa. Quantas pessoas ele tem para seguir, ou quantas pessoas ele já segue, quantos ele vai ouvir. Das pessoas que a gente segue, quantos aparecem pra gente ali no dia a dia? Pouco, né? É muito pouco. Então você tem que fortalecer, né, a sua base, e aí você tem que criar outros pontos de contato.
Isso eu acho bem interessante. Você criar um grupo de WhatsApp, você criar um grupo de Telegram, você ter uma newsletter, ter um mail marketing, que são outras formas de você chegar para a pessoa que já ouve você. Às vezes a pessoa gosta de vinho, a pessoa me segue, mas ela não recebe meu conteúdo e às vezes ela não sabe que eu tenho minha comunidade. É verdade. E aí você criar outras formas disso aparecer para a pessoa, que seja um patrocinado para sua própria base. Que o Instagram adora isso, que é você gastar dinheiro com quem já te segue. Para eles é dinheiro fácil e vai chegar em pessoas que... Até mais barato, né? Mais barato, e são pessoas que já conhecem você. Então você chegar e falar assim, eu tô aqui, sou o Pedro, da comunidade digital da Mania de Vinho, né? Venha conhecer minha comunidade. Se a pessoa já viu algum vídeo meu, é muito mais fácil dela clicar e falar, pô, o que é isso que ele tá falando? Quando você vai para um público frio, que eles chamam, que é a pessoa que nunca viu sua cara na internet, quando você tá rodando lá, o cara fala, venha conhecer minha comunidade. O cara fala, que comunidade? Não sei nem o que esse cara faz. Então, tipos de anúncio ou tipos de abordagem, uma pessoa que nunca te viu, você tem que chegar e falar, oi, eu sou o Pedro, né? Eu falo sobre vinhos, se você quer conhecer um pouco mais sobre vinhos. Então, assim, criar isso você vai aprendendo com o tempo também, né? Como você abordar os tipos de pessoa. E aí, ter um profissional de tráfego pago, isso ajuda muito. É um custo que às vezes dói, que não é barato. Aí você fala, pô, eu saberia apertar os botãozinhos lá e fazer, mas não, quando você pega um cara bom, a sua mensagem chega pra pessoa certa e não fica cansativa para as pessoas às vezes que te seguem. É verdade. Porque se você fica repetindo, eu vendo isso, eu vendo isso, eu vendo isso, no seu dia a dia as pessoas param de ouvir, não querem mais, só fica vendendo. Então assim, tem a hora de você interagir, tem a hora de você mostrar e você tem que dar muita informação de graça também, pra pessoa continuar te seguindo. E aí daqui a pouco ela recebe um negócio, tem isso aqui, você quer saber mais, ele ensina mais isso, e aí mostrar resultado de alunos, depoimentos de alunos, isso aí, cara, é mágico. Se você botar a pessoa, entrei na comunidade do Pedro, eu achava que sabia tudo de vinho, hoje eu consigo pedir melhor. Fui viajar, ele me ajudou a montar meu roteiro. Então assim, as pessoas falando de você passa muito mais credibilidade do que você falando de você. Com certeza. Né? E isso ajuda muito. E às vezes as pessoas têm depoimentos lindos que a pessoa não usa isso a seu favor. E as pessoas se conectam quando eles veem que tem outras pessoas que estão ali fazendo parte daquilo. É muito mais difícil no dia 1, quando você não tinha nenhum membro da comunidade. Hoje, quando tem centenas de membros, poxa, deixa as pessoas... O que as pessoas estão falando? O que elas estão usando? Mesmo no grupo lá de Black Friday que você participou, tinha alunos que já eram meus alunos, que estavam no grupo. E as pessoas ficavam ali falando, olha, Pedro... Vocês não têm ideia, velho. A galera era muito engajada, assim. Tipo, eu entrei no grupo falando, tá bom, ele vai mandar umas ofertas lá, tipo, legal. Os caras, tipo, velho, totalmente apaixonado o dia inteiro, assim. Eu abri o WhatsApp, falei, mano, o mundo acabou, nada, era o grupo, tá ligado? O pessoal engajado a mesmo. Turma comprando, teve muito desconto na Black Friday, e a turma comprando, ajudando e falando. E aí no final do grupo, quando eu ia encerrar o grupo, e eu usei o grupo pra ajudar as pessoas e pra vender minha comunidade também. Sim. Você sempre tem que ter intencionalidade nas coisas que você faz. Ali eu ajudei as pessoas, e as pessoas, quando elas se sentem ajudadas, muitas se sentem na obrigação de continuar com você. Ela fala assim, poxa, o cara me ajudou, eu gastei aqui, economizei R$1.000 nesse mês comprando vinho. Nossa, não. Eram umas ofertas muito boas. Não, tinha muita oferta. Tipo assim, a galera... Mano, fudeu, não sei de onde eu vou tirar mais dinheiro pra comprar mais vinho, mas o preço tá muito bom. O Black Friday foi agressivo. Então a pessoa passou aquele mês comigo ali, economizando. Quando você faz a oferta, fala assim, pessoal... Vai acabar o grupo, acabou a Black Friday, era Black November, né, que agora é estica. Acabou novembro, se você quiser continuar participando comigo, né, aprendendo, tendo as aulas, tendo cupons de desconto, você vai continuar. Cara, 50% das pessoas assinou a comunidade. Foi a minha taxa de venda maior da história, eu nunca fiz nada parecido. Você se esforça pra vender 10%, 15%, você fala assim, nossa, foi animal. Cara, foi 50%. Não, é muito alto, velho. É muito alto. Então, já tô pensando no Black Friday do ano que vem, e eu comecei a pensar estratégias de como eu vou fazer para as pessoas viverem dentro da comunidade por um tempo. Então assim, bota a pessoa lá num grupo e eu fico entregando tudo pra pessoa durante um tempo, a pessoa entendeu o que é, que às vezes as pessoas não entendem o que é o seu produto. Isso às vezes é uma falha. Você sabe que seu produto é bom, as pessoas que estão lá dentro sabem que seu produto é bom, mas ele não vende. Eu tava até Esse final de semana eu participei do evento do Érico Rocha, né? Que eu sempre vou, faz sei lá quantos anos. Sim. Hoje em dia eu não trabalho mais com um produto de informação, mas eu continuo indo pra estar atualizado e tal, eu vejo amigos. E aí uma das coisas que eles falaram bastante lá é sobre você fazer demonstração do seu produto, que tem muita página de vendas de produto, por exemplo,
que, sei lá, o cara vende organização de dieta, por exemplo, ou um cardápio pro seu filho emagrecer. Tinha lá uma pessoa que fazia isso. Só que, tipo, na página não tinha ali, tipo, uma demonstração que era, ó, tá aqui bonitinho como é que seu filho vai comer, por exemplo, entendeu? Sim. E que isso ajuda você a materializar o negócio pra levar mais conversão. Com certeza. As pessoas sempre estão com o pé atrás, né? Então, quando você mostra que a pessoa vai ter um resultado, e às vezes o resultado é mais rápido do que ela pensa, pô, ela entrou ali, pagou, acho que era 30 e poucos pra entrar no grupo da Black Friday. Na primeira semana, o que teve de oferta ali, o cara falou, cara, já paguei 10 vezes o que eu gastei com esse cara. Pô, não tem como... Imagina no produto dele que é o ano inteiro. Então, você tem que dar sempre esse gostinho pra pessoa, assim, putz, o que mais que ele vai me dar além daquilo? Então, você ter essas demonstrações, cara, meu projeto do que eu tô fazendo o ano que vem, é isso, é tentar trazer pessoas para grupos menores, para elas passarem, tô vendo aí se vai ser 7 dias, 10 dias, 15 dias, fazer uma mini aula de como é na comunidade com essas pessoas e ali fazer a oferta. Então trazer as pessoas e você tem que estar tentando vender todo dia, cara, todo dia alguma coisinha. E você, tipo, de metodologia de vendas que você tem hoje, você, sei lá, abre turmas pontuais fazendo um lançamento clássico, você deixa aberto. Hoje eu tô no perpétuo, né, que eles chamam. Hoje eu tô aberto, eu já tentei lançamentos e funciona, tá? Mas hoje eu tô estudando o perpétuo, de estar sempre aberto e de estar dentro nos stories, indica uma coisa, faz alguma coisinha ali, alguém postou, para as pessoas estarem entendendo aquilo. Né? Hoje eu não tenho um time de vendas que fica oferecendo, mas eu tenho um perpétuo e ali as pessoas vão interagindo, eu vou lembrando as pessoas que existe aquilo, vou lembrando. A ideia é tentar vender. Cara, eu quero terminar o ano que vem com o dobro do que eu tenho esse ano. Não sei como, mas essa é a minha meta, terminar com o dobro. E assim, putz, eu percebi que precisa crescer alguma coisa, você vai lá e contrata alguém. Melhora um pouco a página de vendas, melhora tudo que você puder gastando dentro do que você tem orçamento, você tem que ir fazendo. Eu acho que é interessante também, provavelmente você tem muito isso no seu negócio, que é, tipo, como é algo, mais de hobby, que é legal assim, também muitos clientes seus hoje indicam outros, né? Total, putz, bem lembrado, né? Isso é uma coisa que eu faço quando a pessoa vai renovar. Se ela, o que eles chamam de member get member lá, né? Se a pessoa vai renovar e ela indica uma pessoa, e essa pessoa fecha, eu dou mais desconto na renovação dela. Legal. Porque assim, são pessoas que... E às vezes, o vinho é isso, você senta e tem uma confraria. Exatamente. Tem 8 amigos que se encontram e vão beber. Pô, eu tô gastando meu tempo, eu tô aprendendo, por que meu amigo não pode aprender? Entra lá no grupo, você vai começar a comprar melhor, beber melhor, ele indica. E aí isso tem funcionado muito bem. E também porque quando você vai, sei lá, beber vinho com alguém que não sabe absolutamente nada e aquela pessoa não entende, às vezes não é tão prazeroso pra ela, né? As pessoas vão subindo junto, né? Eu leio assim, hoje as minhas principais amizades estão no mundo do vinho. Por quê? Cara... Quando eu vou sair da minha casa, da minha família, eu quero beber um vinho, óbvio, tem os amigos da faculdade que eu vou lá, bebo uma cerveja, dou umas risadas, nem bebo vinho com os caras nem sabem o que é vinho. Aí você vai sentar e vai fazer um baita jantar. Aí você tem aquele amigo que você fala, puta, mas vinho é tudo igual. Aí você fala, puta merda. Né, não é mesmo. Pô, eu trouxe aqui um baita vinho de 300, 400 reais. Aí o cara falou assim, não, pede aí na carta mais barato. Aí você começa a falar, pô, não quero sair com esse cara, é meu amigo, vou encontrar ele em outros momentos, vou tomar um café à tarde. Sim, aí você quer sair, jantar, e as pessoas, quanto mais você prova e mais você vai gostando de vinho, mais o seu ciclo de vinho vai subindo junto. Isso é uma coisa que eu percebo. Eu tenho um podcast de vinho que surgiu com alguns amigos. E é isso, a gente surgiu no meio da pandemia, bebendo vinho, a gente já bebia vinho há um tempo e começou a gravar nossas conversas. Legal. E aí você vê, o que a gente bebia lá atrás e o que a gente bebe hoje, poxa, todo mundo deu uma evolução bebendo junto. E aí a evolução porque gasta mais. Não é só gastar mais, é buscar entender mais o que você tá bebendo. É fazer viagens de vinho. Pô, quando você vai para um lugar de produção vinícola, você volta com a cabeça muito mais aberta. É, porque tem muita história, né? Nossa. Então é a história da família, É realmente um turismo diferente, porque às vezes, sei lá, você vai numa cidade legal, mas você vai no museu, você não manja todas as obras que estão lá, então total. Você nem aproveita tanto. E pra quem gosta de negócio, por exemplo, minha esposa, ela gosta de vinho porque eu falo muito de vinho, mas ela gosta de negócio. Quando você visita uma vinícola e você conhece aquilo como um negócio, conversa com o dono, conversa com o pai do dono, e são negócios familiares, ela tem negócio familiar. Então assim, muito quando você vai em negócio familiar, você começa a ter similaridades com o seu negócio. Aí ela chega lá e fala, caramba, olha essa máquina que eles têm aqui, aqui tem 10 pessoas trabalhando, aqui tem 5. Então ela, quando tem cabeça de empreendedor,
você chega numa vinícola, você começa a olhar aquilo como um negócio. Verdade. Não só como a paixão de vinho, mas começa a olhar como um negócio. Você fala, pô, esses caras têm... Pô, esse cara tem um carrão, esse cara tem um carro velho. Aí você começa a olhar outras coisas que você fala, pô, esse cara aqui ganha dinheiro, esse aqui não ganha dinheiro. Esse aqui tem no Brasil, esse não tem. Aí você começa a ver, pô, por quê? Qual que é o jeito? O que esse cara funciona? Ah, esse aqui tem 500 anos, esse aqui comprou faz 5. Então você vai olhando aquilo como negócio, não só como vinho, e isso te traz insights para qualquer negócio. Né, para qualquer tipo de negócio, você visitar as pessoas, você olha com olhos de negócio, você traz insights para você. Então essas viagens também são sempre muito boas. E uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, muita gente que ama alguma coisa ou tem, sei lá, uma grande paixão e que ela às vezes fica reticente de querer cobrar por aquilo. É verdade. Ou de, tipo, dar um preço justo porque, mas... Tipo, ela não sente que aquilo ali é o... Pode ser o ganha-pão, mas não é necessariamente o trabalho só dela, porque tem ali um sentimento maior. Isso tem muito com o artista, né? Tipo, a pessoa tem medo de cobrar ou ela cobra menos. No seu caso, você sentiu isso? Você passou por isso? Como é que você lidou com isso? Não, muito. Isso, cara, a gente tem essa síndrome de vira-lata, né, parece? Sim. Que assim, você vai cobrar sobre o que você já sabe, ou você vai cobrar pra falar sobre vinho. Aí você fala, pô, as pessoas não vão pagar. Primeiro você acha que ninguém vai pagar. Você fala assim, não, a pessoa vai pagar pra querer aprender sobre vinho. Aí meus amigos já me ligavam e falavam, pô, agora você não vai passar mais dica porque você tá cobrando por isso. Aí as pessoas vão entendendo e você vai se valorizando. Eu, quando lancei a comunidade, eu lancei por um preço que hoje tá 3 vezes mais. E vende mais fácil, mais caro do que mais barato. É muito melhor. Porque você vai entendendo. Só que eu falei, não vou colocar um produto que custa R$1.000. Pô, será que R$1.000 as pessoas pagam? Quando eu lancei por quase menos de 400. Aí eu não vendi. Né? Aí você vai entendendo o quanto isso custa, o quanto você estudou por isso, o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. E às vezes as pessoas te enxergam muito mais do que você. Você vai se entender e você vai conhecer, porque, mas você falou, vinho é um hobby, vinho é uma coisa que as pessoas às vezes não enxergam como uma profissão, e você vai mostrando para elas que é. Né? E o quanto você estudou, o quanto você entende, o quanto é diferente se a pessoa passar por toda a sua transformação que você faz nela. E aí você pode cobrar por isso. Poxa, você vai economizar, você tem os cupons de desconto, você vai chegar num restaurante e você vai ter capacidade de olhar a carta de vinho e falar, puta, isso aqui é mais encorpado, isso é menos. Isso combina com ossobuco, isso combina com ostra. Isso, cara, esse conhecimento tem um valor. Pra caramba. Tem um super valor. E aí você começa a deixar de ter problema, igual palestra. Eu faço umas palestras, né, de empresa, ou a pessoa quer jantar com a família dela e quer que eu explique os vinhos, eu faço. Cara, no começo eu cobrava R$1.000. Hoje eu cobro R$5.000. E o pessoal me contrata muito mais cobrando R$5.000 para falar de vinho do que quando eu cobrava 1.000. Então, às vezes, você tem essa dificuldade de falar assim, eu não vou cobrar. Não, isso que você tá falando é incrível, porque é o valor percebido. Sim. Se você não se valoriza, não espera que os outros vão te valorizar, porque nem você tá se valorizando, né? E você passa por isso, né? E você acha, principalmente quando você vai vender alguma coisa online, você acha que se você baixar o preço, você vai vender mais. Não é verdade. Não é verdade, cara. Não é verdade mesmo, assim. Tem que ter um preço justo. É legal você comparar com o que existe no mercado. E eu, quando comecei, não tinha nada parecido no mercado. Né? Hoje tem outras pessoas que também vendem conhecimento de vinho, vendem descontos de vinho, tem parceria com importadoras. Tem alguns produtos parecidos com o meu hoje em dia. Mas... quando você olha aquilo, e o meu é mais caro. E pra mim tá ótimo, e assim, tá funcionando, e tem gente que acha que tá barato. E fala assim, você devia subir mais. Eu falei, pô, tô estudando, eu tenho os produtos mais caros, né? Assim, óbvio que eu acho que com o passar do tempo as coisas vão subindo, com inflação, você ajusta aqui, mas assim, entender que o seu produto pode valer mais, e as pessoas, e o que você falou é fantástico. É assim, as pessoas percebem às vezes mais valor do que você mesmo. E no começo você fica meio assim, não vou vender, vou baixar o preço. Cara, isso é uma furada mesmo, realmente é uma furada. Você tem que mostrar para as pessoas que você enxerga valor naquilo, e aí as pessoas vão enxergar cada vez mais valor naquilo também. Isso é difícil de você perceber isso. Eu vejo que isso é muita gente do que eu já, enfim, conheci e vi, tipo, próximo, o pessoal fica com com medo de cobrar mesmo, né? Só que é bem isso. Se você não se valoriza, como é que o outro vai te valorizar, né? E quando você tá no online, uma coisa que é importante, que mesmo que tenha uma câmera, tipo, passa energia. Então, se você cobra mais, é porque você
vale mais ou você tem muito mais confiança pra conseguir fazer isso. Não. E aí a pessoa do outro lado se sente mais confiante pra comprar. Não, e você criar e é isso que você falou do online, mais do que você vai vender, bater na porta da pessoa e vender. Você vai gerar uma conexão com a pessoa, você vai ter o olho no olho, a pessoa vai estar ali, ela vai te compreender muito mais do que você tá falando para uma câmera. Mas aí existem técnicas que você começa a olhar e pensar e perceber os grandes players do mercado, que às vezes parece besta você falar, mas assim, cara, você tá confiante, você tá com uma roupa bonita, né? Você se vestir bem, sei lá, você fazer a barba, cortar o cabelo. Eu era um cara totalmente desligado, cara. Eu andava de moletom, meus primeiros vídeos, moletom, não sei o quê. Minha mulher brava, fala, você é louco, você não vai fazer nada. E aí você começa a perceber que mesmo que você não ligue pra isso, as pessoas ligam pra isso. Cara, o que é bonito vende. Às vezes tem uma página de venda horrível, às vezes você tem erro de português. Poxa, joga lá no chat GPT, manda o cara corrigir, vai gravar, não ficou bom, regrava, não tenha preguiça, que às vezes pra você tanto faz. Mas se o cara tá ali olhando pra você e ele não te conhece, ou ele te conhece só da tela, quanto mais confiança você passa, quanto mais bonito tá o negócio, mais harmônico. Ah, tem uma luz aqui, tem uma luz ali. Ah, aquele ambiente tá meio escuro, grava em outro lugar. Coloca uma roupa às vezes mais colorida. Vai testando, vê o que funciona. E o mais legal da internet, cara, não custa nada pra você postar um vídeo. Fez um, não tá legal, faz outro. Faz outro, tá legal. Vai fazendo. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai olhando com esse olhar crítico e você vai melhorando. E essa consequência as pessoas melhoram. Hoje as pessoas falam, fez a barba, nossa, cortou o cabelo. Que era uma coisa pra mim, eu falava assim, cara, foda-se, sabe? Tipo, mas aí você começa a entender que as pessoas também sentem mais confiança numa pessoa que ela acha que tá vestido melhor. Eu nunca gostei muito de postar o meu dia a dia. Aí a pessoa falou, poxa, Pedro, você toma tantos vinhos bons e caros com seus amigos, com você, por que você não posta isso? Aí eu falei, vou postar. Importante entrar nesse assunto, deixa eu te cortar. Você acha importante mostrar o seu dia a dia? E qual parte do seu dia a dia? Porque tem gente que acha que fazer marketing no Instagram é ficar postando que tá na academia ou que tá almoçando frango com batata doce. Tipo, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho fantástico, assim. Eu acho que tem que ter uma parcimônia nisso, mas você... a palavra que uma vez eu ouvi daquela Priscila Asilo, que também é uma pessoa muito fera, que é assim, tenha intencionalidade ao postar. Mesmo que você vai postar você na academia. Pô, o que aquilo vai servir pro seu consumidor? Pô, nossa, o Pedro se cuida, ó lá, ele tá na academia, ó, nossa, ele tem tempo de ir na academia. São várias coisas que você pode pensar quando você posta, que isso vai trazer o que você quer com aquilo. Você quer gerar mais autoridade, você quer gerar mais proximidade. Então assim, ó, parei aqui, eu sempre faço isso, parei aqui e comi um McDonald's. Às vezes a pessoa acha que eu só como em restaurante estrelado, só tomo vinho de R$1.000, e não é isso. Poxa, a gente tem essa coisa, eu paro aqui e comi um McDonald's. Essa semana, nunca tinha visto isso. Eu parei numa padaria com a minha esposa, tomei uma Coca KS e um pão na chapa queimadinho. Postei lá com o meu primeiro stories, eu tenho 30 mil seguidores. Bateu 14 mil visualizações. Caraca, velho! Eu falei, vou postar só pão na chapa. Eu falei, cara, vou virar sommelier de coca. Eu nunca tive essa... Aí o pessoal falando, você também come isso. você... Aí eu falei, cara, às vezes mostrar um negócio... Aí no segundo post, pus minha comunidade. Entendeu? Porque o segundo sempre ele empurra. Depois, quando você coloca link, ele começa a cair. Mas, sei lá, deu acho que umas 6 mil visualizações da minha comunidade e vendeu. Que animal, velho. Então assim, eu falei, cara, eu postei o pão na chapa porque eu falei, eu quero me conectar com as pessoas que às vezes acham que eu só vou em restaurante caro, só vou em evento de vinícola, só tô viajando. Que o pessoal fala, às vezes você é turista do vinho. Às vezes você fica... Isso que você fez é muito bom, porque às vezes você fica... meio que de escola da realidade, um pouco distante. Não, e as pessoas falam, eu não vou me conectar com esse cara. Então, mas você tem que também mostrar as coisas incríveis que você participa. Porque eu tive chance de sentar, jantar com um enólogo do Alma Viva, né, que é um cara super... O Michel Friot é um cara super difícil de você acessar. Então, sei lá, jantei com o cara, provei os vinhos, conversei. Pô, isso não... Você tem que mostrar para as pessoas que você tá nesse nível fazendo coisas incríveis. Que as pessoas vão comprar esse seu formato de vida. Né? Mas também você tem que mostrar que você come um pão na chapa pra pessoa, né, se juntar. Mostrar que eu tenho filho, que eu tenho família. Cara, eu acho que isso é bem importante. Tô lá brincando com meus filhos, vou sair de férias. Agora vou pra França com meus filhos no Natal. Massa. E aí a gente vai lá, eu vou visitar, não vou visitar produtor, mas vou passar na frente, vou tirar foto com eles, porque as pessoas se conectam. Porque às vezes o mundo do vinho, cara, eu rodo muita pesquisa.
pesquisa. Isso é uma coisa muito legal. Rodar pesquisa com seus alunos. Isso é importante Rodar mesmo. pesquisa Fala com mais quem sobre já te compra. Porque às vezes você fala, quero insight. Tipo, a pessoa mora, quanto que ela ganha, onde ela trabalha, se tem filho, se não tem, se come fora. Isso você consegue pensar que conteúdos vão conectar com as pessoas que já compram de você. Né? E às vezes passar uma dica de restaurante que é pets friendly, às vezes isso é legal para sua comunidade. A minha é passar assim, ó, o pessoal vai viajar e isso acontece muito. Estou indo para Buenos Aires, Pedro, você já foi com seus filhos para lá. Você consegue indicar 2, 3 restaurantes que tem vinho bom que eu posso com os meus filhos? Porque às vezes você vai sair de férias, você não pode deixar as crianças em casa, né? Não, eu vou sair jantar só com a minha esposa um dia, legal, mas você tem família. Pô, eu tenho família. Então tem dia que eu tenho que sair com meus filhos e minha esposa e eu quero tomar um vinho bom. Então que restaurante que você às vezes não vai atrapalhar ou se sentir atrapalhando com criança? Existe. Pô, existe um monte. Então você que se conecta com essas pessoas. Os meus clientes não são muito novinhos. Eles já têm família, eles já compram vinho, alguns já têm filhos, já são casados. Então você conseguir passar conteúdo que seja interessante para quem já compra de você, e aí você começa a entender. Poxa, se essas pessoas já compram de você, quem são as pessoas parecidas com elas que também vão comprar de você? E se você mira nas pessoas que já estão, se você entende muito bem quem que é, essa palavra eu acho meio estranha, mas persona, quem que é a pessoa que tá ali, que é o seu consumidor-alvo, se você começa a focar em comunicar para ele, você vai achar mais pessoas daquele tipo por aí que também são muito mais propícias de comprar de você. Então, quando você foca em falar com quem já é a sua audiência, assim, indiretamente você começa a falar com pessoas que não são sua audiência, mas são parecidas com a sua audiência. E essas pessoas são muito mais propícias de comprar de você. E você... Isso que você falou, acho que é perfeito, assim, porque... E até uma coisa que me veio na cabeça agora é que, pô, o teu cliente, né? O cara, sei lá, por exemplo, eu tô com 33 anos. Provavelmente eu vou tomar vinho até os 80 ou mais. Exato, é muito longo então, ainda. Putz, tá muito no começo. Então, e você, eu ia te perguntar antes de você ter falado tudo que você falou, como que você fez pra criar essa comunidade tão engajada? Tem alguma técnica específica? Tem mais esse lance de você realmente conhecer as pessoas? Porque eu acho que criar uma comunidade forte é uma das coisas mais difíceis na internet. Tem muita gente que produz conteúdo e que acaba meio que falando sozinha. Sim, sim. Como que você faz pra criar esses conteúdos estratégicos e realmente criar essa comunidade para depois o pessoal falar, tá bom, agora eu quero estar mais próximo do Pedro. Sim, e aí você vai ganhar dinheiro, né? Então, essa pergunta é muito importante e ela é muito difícil de ser respondida, né? Mas assim, quais foram as principais técnicas aí que eu usei? Eu acho que a primeira coisa é você, que eles falam, que o Wendell fala muito assim, você se sentir o avatar transformado. Então assim, quando você começou a beber vinho, você não sabia nada. Qual foi a sua trajetória, né, para você chegar? Eu fui fazer um monte de curso profissionalizante. E aí você não ter... as pessoas não querem fazer curso profissionalizante. Então, assim, que caminho que você pode mostrar para a pessoa que ela pode aprender e pode curar essa dor de não saber sobre vinho de outra forma? Se talvez lá atrás eu tivesse procurado curso de vinho e tivesse um curso de vinho não tão formal, profissionalizante, talvez eu tivesse feito isso. Em vez de fazer a ABS, em vez de fazer esses cursos que são para quem vai trabalhar com vinho. Hoje eu trabalho com vinho. Mas quando eu fiz, não era a minha intenção. Então eu comecei a pensar e falei, poxa, eu preciso criar um conteúdo para as pessoas, assim como eu lá há 10 anos atrás, foi 2014 que eu comecei a fazer ABS, 2015, 10 anos atrás, quando eu comecei a procurar informação de vinho, o que eu gostaria de ter encontrado lá atrás. E como que essa trajetória poderia ter sido para mim. E hoje eu falo, cara, eu dou aula em outros cursos para formação de sommelier. Você dá aula? Dou também. Mas isso eu nem divulgo muito na internet, porque já tem umas escolas mais estruturadas, as pessoas dão. Eu tenho treinamento para restaurante, eu monto carta de vinho. Eu faço uma parte mais profissional também, que é legal, e as empresas pagam até melhor que as pessoas físicas, né? Essa parte é legal, porque antes de eu voltar só, terminando, o pessoal de restaurante hoje tem muita oportunidade para vender mais vinho. Mas muita oportunidade. É muito anos-luz atrás do que a gente é nos Estados Unidos, do que é na Europa. Assim, a capacitação das pessoas e a qualidade de ofertar para vender. Os garçons hoje dos restaurantes, eles se sentem como um tirador de pedidos. Eles não se sentem como um vendedor. O cara chega lá e oferece, você gostaria de um vinho? É só falar.
Se você falar, nossa, talvez eu queira. Se você não falar nada, você só você tira a taça da mesa quando o cara chega, porque o cara não pediu o vinho. Então, assim, vende mais quem oferece. Então, esse tipo de treinamento é bem legal que eu faço com um restaurante também. Mas voltando para a comunidade, né? Então, você perceber qual é a transformação que você quer gerar na pessoa, né? E daí foi que eu criei a comunidade, que era assim, eu não quero que as pessoas sejam profissionais do vinho, mas eu quero que elas melhorem a escolha delas. Eu quero que elas conheçam sobre história. Eu sou muito fã de história. Né? Então, assim, conhecer sobre a história do produtor, sobre a família do produtor, sobre a região, essas curiosidades que são muito legais. Porque aquilo, quando você abrir o vinho, você vai falar, putz, nossa, lembrei que esse vinho é tal, tal, tal. Você fala, pô, é muito mais legal. Então eu criei esse ambiente que era para as pessoas melhorarem um pouco da degustação delas, conhecendo mais vinho, e aí depois com o carro andando, você vai entendendo aonde funciona mais e funciona menos. Esses encontros mensais são sensacionais. Que aí é 1h30, esse último durou 2 horas. Legal. E as pessoas abrem o microfone, fazem perguntas sobre o tema e tudo. E isso fica gravado. Então a pessoa que entrou hoje na comunidade, só de aulas ao vivo, ela tem umas 20 horas para assistir. Aí depois foi surgindo os vídeos gravados com aquilo que eu comentei, que as pessoas tinham níveis de dificuldades lá dentro diferentes. Pô, eu já tomo vinho há 20 anos, eu comecei a tomar vinho hoje. A aula para esse cara é diferente da desse cara. Quando você fala de curiosidade, de região, a pessoa vai entender ali, alguns mais, alguns menos. Mas quando você quer fazer uma coisa mais técnica ou para a pessoa levantar o nível, vamos supor lá no mercado financeiro, pô, o cara precisa entender o que é uma ação. Depois ele vai operar a ação, mas ele precisa entender o conceito do que é uma ação. Precisa entender como funciona a bolsa. Então são coisas mais simples que você vai fazendo para quando a pessoa ouvir a sua aula, ela já tem um pouco de mais base. Eu falei tempranilo. A pessoa já vai falar, pô, tempranilo, é uma uva. Quem não sabe, não sabe. Acho que tempranilo pode ser outra coisa. A pessoa evolui um pouco mais. Tempranilo é uma uva famosa na Espanha. Poxa, isso já é mais um conhecimento. Tá bom, Tempranilo é uma uva famosa da Espanha, da região da Rioja e da Ribeira del Duero. Então, quanto mais você vai conhecendo sobre os assuntos, mais profundidade você tem sobre aquilo e mais artifícios você vai ter para escolher o seu vinho. Porque no final do dia, o que eu falo para os meus alunos? Para que serve a comunidade? Para que serve? Você fala assim, poxa, na minha percepção, a pessoa chegou, tá de frente de uma garrafa de vinho, ele tem que imaginar um pouco daquela garrafa sem abrir. É verdade. É entender, porque aí você vai entender o que você gosta e aí você vai entender como comprar um vinho. Se o cara te chega uma garrafa de vinho, você olha para aquilo, você não tem ideia, é a sorte. Mas se o cara chega uma garrafa de vinho, igual o que eu tô tomando aqui, um vinho que é do Dão, em Portugal. Então, tomar um vinho do Dão, você já imagina, poxa, o que vai ter no vinho do Dão? Como que ele é? Como que ele não é? Pode ser que quando abra seja completamente diferente. Mas você já tem uma ideia do que é aquilo e como vai ser aquilo, né? Então, você consegue perceber e imaginar quais são os gostos do vinho que você gosta. A partir do conhecimento. Porque se você não sabe o que é, pode abrir qualquer vinho. Tem muita diferença entre eles, mas tem muita similaridade. Quando você conhece mais das regiões, conhece mais das uvas, elas vão se repetindo com algumas nuances diferentes, mas você sabendo o básico assim, você vai conseguir escolher um vinho, sabendo o que vai ter dentro da garrafa antes de abrir. E outra coisa que é interessante que me veio na cabeça agora, que é o lance de você ter a comunidade. Tem um produto que eu acho que a comunidade às vezes não faz tanto sentido, mas o seu faz porque o vinho muda e as safras mudam. A pessoa vai sempre continuar perguntando. E muda, né? Porque às vezes, por exemplo, lá na Itália, uma safra boa que teve foi 2015, se eu não me engano. Foi. Depois teve 2018, 19 também foi legal, mas depois acho que não. É isso. É um mercado em constante mudança. Tem tem lugares mais suscetíveis à safra, menos. Mas assim, essa vinícola foi vendida para um grupo grande. Às vezes muda completamente o estilo do vinho. Vou dar um exemplo da Argiano, que você foi visitar. Cara, a Argiano, até 5, 6 anos atrás, era uma vinícola comercial, com vinhos de média qualidade,
Depois que o Esteves comprou, eles fizeram toda uma reformulação, contrataram os melhores estudiosos de solo, fizeram um mapeamento da Argiano, dividiram tudo em parcela, começaram a fazer um projeto de longo prazo, mudaram muitas coisas de como eram feito, a videira. Hoje o vinho deles é um absurdo, é muito bom. Ele virou lenda lá. É muito bom. Assim, só que isso que é legal. Às vezes você pega, o 2018 foi o que ganhou 100 pontos, que ficou famoso. O 2019 pra mim é melhor que o 18. O último que eu provei. Tenho 2 garrafas lá em casa. E aí você pega, eu já fiz degustação, pegava o Argiano, eu tenho uns Argianos antigos, Argiano 90 e pouco, 2000 e pouco. Você toma, cara, é um vinho que legal, mas você percebe a evolução aqui desse vinho. Assim, inacreditável o quão melhor ele é, mesmo novo. Ou seja, imagina esse vinho quando ele envelhecer e tiver na hora certa de tomar. E isso pode acontecer o contrário. Um vinho que era muito famoso, alguém comprou e mudou um pouco a forma de produzir, esse vinho pode cair. Muitos rótulos novos vão surgindo. Muitos produtores querem fazer coisas pessoais. Né? Um exemplo lá, o Vega Sicília Único, que é muito famoso lá na região da Espanha. O enólogo lá, que trabalhou lá acho que 40 anos, saiu e montou o seu projeto pessoal próprio, chamado Mariano Garcia, que custa 1/5 do Vega Sicília, e o cara é tão bom quanto comprou vinhedos do lado. Entendi. Então assim, você conhecer essas coisas, e isso como você conhece, estando no meio, perguntando, fuçando, conversando, indo em feira de vinho, né, visitando o produtor, né, e as pessoas falam, você provou esse cara, você provou esse cara, o pessoal começa a falar, ir em bar de vinho, cara, bar de vinho, tem alguns no Brasil, mas ainda fora é inacreditável. Você senta num bar de vinho em Paris, e aí você faz amizade, aí fala, me serve aí umas coisas diferentes. E os caras estão lá servindo coisa boa. Aí você prova isso, você fala, cara, nunca vi na vida. Aí você olha, começa a pesquisar, você fala, puta, esse cara trabalhou em tal lugar, se juntou com esse. Então assim, eles vão fazendo projetos novos, individuais, que custam muito menos e que pode ser que amanhã seja o vinho caro. Né? Isso vai mudando muito. Então você conhecer, e isso é uma característica de conhecer e provar, né? Porque a etiqueta, o rótulo, realmente tem um custo. Quando é uma coisa famosa, você vai cobrar mais por isso e vai vender, tem o branding todo. Mas quando você começa a procurar coisas novas que você sabe que às vezes vão virar o próximo rótulo, você compra custando muito menos. Né? Cara, posso dar 500 exemplos de vinho que eu comprei há 5 anos atrás que hoje eu dá vontade de vender. Eu vou entrar na comunidade só para fazer investimento. Então, cara, e estão surgindo cada vez mais fundos de investimento. Isso é muito legal. Atrelado em vinho, né? Tem algumas coisas novas grandes surgindo aí que me contaram, que é legal. Os caras põem dinheiro, compram as garrafas e revendem. Isso na Europa é muito comum. E isso até, uma vez, tem um grande amigo que tem loja de vinho em Alba, lá na Itália, e ele fala, as pessoas... o dinheiro lá não rende nada na Europa, né? Rende muito pouco, comparado com a gente aqui, que deixa o dinheiro no banco e dá dinheiro. Né? Então a pessoa vai na vinícola, ela compra às vezes o vinho mais barato, que custa, sei lá, 5 euros. Compra 5 euros uma caixa de 6, guarda 2 anos, vai lá e vende. Depois de 2 anos, colocando 5%, 10%. Porque é melhor ele colocar o dinheiro ali e vender, às vezes num valor pequeno, mas ganhou alguma coisa, do que deixar o dinheiro do banco e não ganhar nada. Então já tem esse mercado secundário lá fora, até de vinho barato. De vinho caro, então, você saber comprar. Só que aí você tem que ter contato, porque tem alocações, você conseguir comprar direto do produtor para guardar, e os produtores não gostam. Você está especulando o vinho dele. O produtor não tá ganhando nada. Aí começa a especular, tem alguns que gostam porque o vinho dele fica mais famoso, mas o produtor pro produtor, se você bater na porta dele e falar, eu quero comprar uma caixa do seu vinho para vender daqui 15 anos, ele fala, você é louco. Não vou te vender. Mas aí você vai, né, dando um jeito, o pessoal compra já no mercado secundário, mas mais barato. Então você vai entendendo. Mas esse mercado de vinho, né, dizem que valoriza muito. E valoriza. Né? Você não pode beber. Né? Se você beber o que você comprou, o investimento, o retorno é zero. É interessante justamente por isso, porque você vai entendendo cada vez mais. Acho que também um paralelo, que até o pessoal gosta muito aqui, é do audiovisual. Então você vai entendendo sobre câmera, sobre lente de câmera. Aí você vai vendo que, tem uma baita diferença. Não, melhora muito. E aí, enfim, você entende cada vez mais, fica mais caro e os clientes ficam mais fiéis, né? Total. Falando de audiovisual, eu comprei recentemente
E o negócio é fantástico. É um negocinho daquela DJI, que tem aqueles drones. Um negocinho que filma, você coloca na mão assim. Então eu comecei a filmar produtor. Comecei a filmar e ter como chama? Ter essas visitas documentadas. Muito mais do que chegar lá, fazer um videozinho, um Reels que você faz rapidinho. Começar a documentar isso. Legal. E quando você começa a documentar, você começa a ter mais informação. Amanhã você sobe um canal no YouTube. Isso é uma coisa que é importante. Você ter outras frentes. Nunca estagnar, achar que tá bom. Porque hoje a comunidade vende. Cara, daqui 2 anos eu não sei. É verdade. Pode ser que amanhã eu esteja fazendo entrevista com um produtor no YouTube e aquilo esteja me dando um retorno. Pode ser que eu esteja gravando, não sei o que. Então você tem que estar sempre procurando outras coisas, mesmo o seu produto sendo bom. E eu acho que isso tem uma vida mais longa do que 2 anos, mas você nunca pode achar que tá bom demais. Você tem que ir procurando outras formas e essas formas vão te mostrando e vão trazendo mais gente pro seu produto. Né? Quanto mais coisas você faz, mais pessoas vão chegando no negócio. Então ele vai se espalhando muito, né? E aí, até um ponto que eu queria te perguntar em relação à comunidade em si, como que você vê as pessoas evoluindo dentro da comunidade e se você, nessa trajetória, vê mais oportunidades de outros produtos para eles que você não vinha antes, porque você... assim como, sei lá, o vinho vai ficando melhor, seus clientes também podem fazer. Cara, isso é fantástico, isso é uma pergunta que eu me pergunto bastante, e eu vejo as pessoas evoluindo, e aí eu fiz um teste, né? Eu criei um curso mais completo. Eu fiz um curso focado só em Borgonha, que é uma região que eu gosto muito, que é mais complexa. Fiz um curso que acho que deve ter umas 2h40 gravado, bem profundo, e vendi só para as pessoas da comunidade. Cara, uma galera comprou. Então é isso, você vai... Talvez se eu ofertasse isso para as pessoas há 1 ano atrás, que elas nem sabiam o que era Pinot Noir, que é a uva da Borgonha, mas depois que a pessoa comprou vários vinhos da Borgonha, entendeu, assistiu outras aulas, entendeu um pouco, provou, percebeu que a Borgonha tem 500 comunas, que é o lugar mais difícil para se entender de vinho, você vai lá e oferta um produto, e não era baratinho não, ofertou o produto, mas a pessoa comprou aquilo, assistiu e falou, cara, isso aqui é legal. Esse daí eu tô até pensando em comprar, porque eu não quero ver se eu vou pra França, e daí não vai dar pra ir lá sem... Porque você desperdiça a viagem, né? Total, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo. Vai viajar, isso é um produto que eu tô gravando, né? Que eu fiz um teste chamado Volta pela Itália, Giro de Itália, Giro legal. de França, que eu tô gravando, eu tô fazendo até parceria com importadora, porque aí você vai ter que pensar outras coisas. Então fiz uma parceria com uma importadora, vou vender o curso, e as pessoas às vezes falam, eu pago, mas eu não recebo um vinho. Então eu coloquei no preço o custo do vinho. Quando a pessoa compra, ela recebe um vinho em casa para assistir a aula. Que legal. Então você vai criando outras coisas. Porque sempre me pedem, você vai fazer clube de assinatura? Cara, é um trampo do caramba. Essa parte de logística, essa parte de entregar, que você muda o seu business. Você vai virar uma loja de vinhos, que eu não quero virar uma loja de vinho. Mas aí você vai buscando importador e faz parceria. Isso que você falou, você vai viajar sem saber nada. Cara, hoje... Você não pode fazer isso. Não dá. Hoje tem tantas formas de você aprender. Pode ser na comunidade, pode ser, cara, entra no site de 3, 4 produtores, lê um pouco sobre aquilo, procura livro. Tem um monte de livro hoje bem legal, barato no Kindle, que você procura, não precisa nem comprar, que fala um pouco da região. Cara, hoje em dia com o chat GPT, você pergunta lá, estou indo pra Toscana, me conte um pouco da Toscana. O cara vai escrever um pouquinho lá, vai ter umas coisas erradas, umas coisas certas, mas você já consegue ter uma noção um pouco melhor de como você vai chegar ali. Quais são as principais uvas, quais são os principais produtores, que comida que é famosa, porque assim, tem uma coisa que é demais, a harmonização que eles chamam harmonização regional. O lugar que você vai, o vinho da região, 99% das vezes harmoniza com a comida da região. Então você saber o que é a comida, você vai saber que vinho pedir. Porque isso muda. Eu tô aqui, vamos lá, agora eu vou com meus filhos para a região de Champagne e para a região de Chablis. Chablis é muito famoso pelo Chardonnay, né? Chablis não é uma uva, Chablis é uma região, muita gente acha que é uma uva. Chardonnay, só que é o Chardonnay mais fresco e mineral do mundo. Combina com o quê? Ostra. Uma das melhores ostras da França tá na região de Chablis. Então assim, é uma harmonização por região. Cara, não gosto de ostra, não gosto de Chablis. Então não vai para Chablis. Porque lá você vai comer ostra e tomar vinho fresco. Vão ter outras coisas? Claro que vão. Mas aquilo lá é o regional. Você vai para Borgonha, que vai tomar o Pinot Noir. Cara, ali tem o pato,
que funciona muito bem. Tem um frango que eles chamam poulet de Bresse lá, que é um frango muito temperado e rico, assim, gorduroso, que combina com o Pinot Noir. Você vai para o Chianti lá na Toscana, você vai comer pizza com molho de tomate, você vai comer aquela bisteca fiorentina tomado com Brunello do Argiano, você vai chorar, cara, porque o negócio é a fantástico. bisteca dessa lapa, assim, ó, gigantesco. Então, aí você começa a entender que muito do vinho surgiu para fazer esse pairing com o alimento da região. O vinho e quando você começa a gostar de vinho, você começa a gostar de comida. E vice-versa. Chegam muitos alunos meus que gostam muito de comida, começam a se interessar em restaurantes melhores, começam a viajar para provar tal restaurante premiado, que esses guias ajudam muito. Aí o pessoal fala, pô, tô gostando de comida, mas eu chego lá, não tenho ideia do que eu vou beber. Então precisa aprender um pouco de vinho. Então, essas vias pros dois lados, e aí que você falou, até me voltou isso, parceria. Cara, eu tenho muito amigos que são Instagrammers de comida. Que eles vão lá e postam, ó, puto, o Pedrinho tá fazendo um negócio legal de vinho. Aí vem um monte de seguidor dele que gosta de comida, que quer aprender isso e vice-versa. Às vezes eu tô cozinhando com ele e falo, ó, tô aqui cozinhando com ele, você que gosta de vinho, quer aprender de comida, vai com ele. Então, essas collabs com o pessoal de comida e vinho são muito próximos, assim, isso ajuda muito. Eu acho que... E até nesse seu negócio tem bastante coisa em relação à memória afetiva, né? Nossa. Por exemplo, eu lembro, eu fui uma vez pro Chile, lá na Montes, e eu comi o melhor churrasco da minha vida. Velho, foi incrível, olhando aquelas, tomando vinho e tal, foi, nossa, sensacional. E uma outra pergunta pra você. Cara, em relação a lifestyle, assim, em termos de trabalho online, em casa, tenho tempo com meus filhos, ganho dinheiro. Como que é essa dinâmica pra você se organizar? Você realmente trabalha em casa ou não? Ou tem um escritório? Porque assim, eu vejo muita gente falando, eu quero fazer um negócio online pra ficar mais tempo com meus filhos ou pra ter mais tempo de qualidade. Mas se deu tudo certo, você consegue, senão você vai ter que trabalhar bastante. É pouco traiçoeiro. E você vai estar em casa, isso, mas não vai, entendeu? Como é que é isso? É um pouco traiçoeiro. Hoje eu montei um escritório na minha casa, eu moro no Sorocaba, né? Moro do interior, então tem uma casa mesmo. Eu montei um escritório que ele é meio separado da casa. Então eu consigo estar longe um pouco da bagunça das crianças. Mas, por um outro lado, a maioria das coisas acontecem em São Paulo. Igual aqui, a gente tá gravando aqui em São Paulo. Meus pais moram aqui, meu irmão mora aqui, então eu acabo vindo passar alguns dias em São Paulo. Tá. Mas quando eu tô em Sorocaba, cara, eu faço questão de almoçar com meus filhos todo dia. Isso é fantástico. Busco eles na escola quando dá, almoço com eles, e aí à tarde eles vão fazer atividade, vão fazer uma outra coisa, e eu foco no meu trabalho. Viajo muito, então o vinho fez com que abrisse muitas portas para viagem, e essas viagens são oportunidades. Primeiro, de criar conteúdo. Segundo, de conhecer histórias para eu ter mais repertório para passar essa história para as pessoas. Então isso fez com que eu saísse mais do que eu saía antes. Antes eu viajava a turismo com a minha família. Então toda vez era ou com a minha esposa ou com as crianças. Agora eu faço muitas viagens de trabalho. Isso, volta e meia eles ligam, papai, você vai viajar de novo? Mas faz parte. Poxa, você precisa estar ali e as pessoas precisam saber que você tá para surgir mais negócios, né? A internet você precisa mostrar para as pessoas que você tá tendo uma vida que as pessoas às vezes gostariam de ter. Isso vende também. Pô, o cara tá ali almoçando com essa pessoa. Amanhã o ano que vem eu vou para um evento na África do Sul, né, de 15 anos da Swartland Revolution, que foi os principais produtores dessa região que criaram os melhores vinhos da África do Sul. E aí um amigo meu me convidou, eu falei, cara, vamos. Pô, é um negócio que, assim, vão ser, sei lá, 100 pessoas no mundo inteiro. Que massa. Num evento que, assim... Quem é apaixonado por vinho gostaria de estar ali. Vão estar todos os melhores produtores da África do Sul falando com você, servindo os melhores vinhos, jantar, não sei o que, são 3 dias de evento, tipo uma festa, não sei. Fala assim, cara, é um negócio que abriu a porta do vinho e você se rebola pra ir, né? Tem ajuda, né? Meus sogros, meus pais, a minha esposa, que também trabalha pra caramba, mas que a gente conseguiu montar um esquema e... Uma coisa que às vezes as pessoas estão em casa ou que as pessoas trabalham com o celular, com a internet... Cara, não perca o seu tempo no celular rodando, às vezes. Mas você tá com os meus filhos? Tô com meus filhos. Cara, pode estar acabando o mundo. Aí você não tem uma coisa... Vou passar meia hora com eles. Eu nem olho o celular. Porque senão você fica com o celular, você quer continuar trabalhando. Pô, meia hora que você separou pra ficar com eles, fica com eles. Porque senão você não tá nem trabalhando direito, nem ficando com seus filhos direito. Verdade. Passa meia hora. Fala assim, puta, é meia hora que vai dar.
brinca ali, se joga no chão, joga videogame, né? Passa maquiagem com a sua filha, faz tudo que você tem direito. Mas aí vive aquilo. Depois você entrou no seu escritório, fechou a porta, cara, foca no negócio. E eles vão entendendo. Hoje eles sabem, papai, está em reunião? Aí eu faço assim, eles nem entram. Eles vão entendendo que você tá ali dentro de casa, mas quase como se você não tivesse. Deu uma emergência, preciso que se leve alguém no futebol. É lógico, vou lá, desligo e levo. Sim. Entendeu? Mas é quase como eles entender que tem um espaço para que aquilo funcione, porque senão não funciona. Senão fica muito várzea e a sua cabeça vira várzea. E eu lembro quando eu parei de trabalhar na confecção, lá na fábrica, que... Quando você trabalha numa empresa, você sai cedo, você tá lá, meio que você tá dentro do negócio, parece que talvez seja mais difícil de você varzear. Também dá, né? Mas parece que seja mais difícil porque você tá ali no negócio. Quando você tá em casa, você fala, tô em casa, o que eu vou fazer? Então, até pra quem, enfim, é empresário e tá tentando trazer pessoal que não era do home office aliás, que é do home office pro escritório, às vezes é muito difícil, né? Caramba, mas assim, a cultura que eu... Sempre gostei de trabalhar dentro de empresa, assim. Porque eu acho que você troca com as pessoas, você conversa, você tem insights, você resolve muito mais rápido as coisas. Porque às vezes é um gesto, um olhar, vambora, o negócio deu certo. E às vezes você tá ali, faz um call, faz não sei o quê. Eu não sou muito a favor desse negócio, não. Eu acho que funciona você pegar, sentar. Eu sou uma pessoa que gosta de ligar ainda. As pessoas não ligam muito. Não ligam muito. Vou mandar um áudio, vou não sei o quê. Às vezes, cara, o áudio a pessoa nem ouve. Mas se você liga, você para naquele momento, às vezes a pessoa vai te responder, você vai responder de volta, e às vezes 15 minutos você resolveu o que ia demorar 5 horas entre áudio e ida e volta. Verdade. Então ligar, as pessoas não sabem, mas o telefone funciona para ligar. Dá para ligar também, né? Não é só para ver Instagram, para comprar a comunidade, né? Então, assim... Você precisa criar o seu espaço para que isso funcione melhor. E é tentativa e erro. Tem gente, por exemplo, meu pai, quando ele se aposentou, ele falou, eu não consigo ficar em casa, vou alugar um escritório. Foi, alugou um escritório, hoje ele é conselheiro de empresa e tal. Ele vai para esse escritório fazer as coisas dele, porque ele falou, se eu ficar em casa, eu não vou conseguir trabalhar. Eu tô acostumado a ficar aqui, né, fazendo nada. Então não tem essa mentalidade. E foi, sei lá, 40 anos, 50 anos indo para uma empresa. Quando você se aposenta, deve ser muito mais difícil. É bem difícil. Né? Então, a gente que é mais novo, às vezes também já passou tempo em empresa, mas é mais flexível. Mas tem que saber separar bem o espaço de estar brincando com seus filhos ou vou jantar com a minha esposa, quero jantar com sua esposa. Não ficar no celular. Você tem que estar lá conversando e fazendo as coisas. Senão você não vai. Fica aqui rodando o celular. Então, cada momento tentar viver com a intensidade máxima daquilo. Então, isso faz muita diferença. Legal. Bom... Estamos indo para a parte mais final do nosso papo. Opa. Agora eu vou fazer umas perguntas mais diretas para você. Então, fala aí, qual uma uva para vinho que você gosta? Cara, a minha uva favorita é a Pinot Noir. Né? Por quê? Porque ela é muito versátil. Você pode fazer espumante, champanhe com ela. Você pode fazer vinho tinto mais fresco, alguma coisa mais encorpada. Então é a uva que eu mais tenho em casa e é a uva que eu mais gosto. Tá. E... algum lugar pra viajar pra tomar vinho? Caramba, difícil. Mas eu acho que o Piemonte, na Itália. Eu acho que é um dos lugares que eu tenho mais memória afetiva, como você falou. Talvez os lugares que eu mais fui. É o lugar favorito do meu sogro, que foi quem me colocou aí no mundo do vinho. Então a gente tem uma ligação forte lá com o Piemonte. É lá que tem o Barolo, né? Barolo, Barbaresco, é tudo lá da uva Nebbiolo. Tudo legal. Uma pergunta que eu tinha que ter feito antes, mas eu não fiz. Cara, fala um pouquinho sobre as taças de vinho. Porque ela muda também no paladar e tal. Não, total. Cara, taça de vinho é uma coisa que muita gente acha que é frescura, mas não é. Essa taça aqui do episódio, uma taça chamada Taça Universal, que é uma coisa que tá surgindo muito. E ela tem um formato que ela consegue se dar bem com a maioria dos vinhos. Eu tendo a usar cada vez mais esse perfil de taça. Tá bom. Tá? Foram criadas taças com nome de uva, ou com nome de região, com designs um pouquinho diferente pra cá, pra lá. Algumas realmente melhoram um pouco a uva daquela região, mas a maioria é marketing. Tá, então, mas tem uma taça boa de cristal. Quando você muda do vidro pro cristal, isso aí já é uma evolução gigantesca. E quando você muda pra gramatura, assim, tem umas taças mais grossonas. Vou dar um exemplo lá do clássico Nadir Figueiredo aqui, que é aquela taça que é bem grossa. Essa é uma taça que chama Gabriel Glass. Então, ela é uma taça muito fininha. Quando você toma
o líquido, você sente menos o cristal e isso faz com que te atrapalhe na degustação. Então, quanto menos você sentir a taça, quanto mais leve ela for, melhor vai ser na degustação. Então, criou-se alguns modelos chamados Universal, tem várias, né, empresas fazendo esse tipo de modelo, que pra mim é o que tende a ter mais aí no mercado do vinho. Uma taça que meio que funciona pra tudo e ela é boa. Inclusive, pra mim, essa é a melhor taça pra tomar champanhe espumante. Muita gente gosta daquela taça compridinha, a taça flute, eu acho uma porcaria, porque você não consegue sentir o aroma, você não consegue pôr o nariz lá dentro. Não consegue mesmo. Né? Ela surgiu pra quê, aquela taça? Na época de festas, primeiro tinha aquela taça bem aberta, que é igual aquela do programa do Silvio Santos, que o pessoal descia no escorregador, que enchia. Aquelas taças lá eram muito abertas e aquilo caía muito nas festas. Depois criou-se aquela taça bem fechada. Aquela é muito difícil você derrubar o líquido, não vai sujar o vestido de ninguém. Então, ela surgiu para proteger o líquido ali nas festas. Só que quando você começa a degustar o vinho, você precisa olhar para ele, você precisa cheirar, girar, e aquela taça é muito ruim para isso. Então, tomar espumante em taça de vinho branco ou taça de vinho universal, você vai perceber a diferença que é, e cada vez mais os restaurantes têm servido nessa taça. O pessoal ainda estranha, mas quando você prova, já fiz vídeos também comparando o mesmo vinho, tomando numa taça flute, que eles chamam que é compridinha, e uma taça assim. A percepção que você tem do vinho é muito melhor numa taça aberta. Né? Isso é uma coisa interessante. Uma vez, eu não lembro, eu trabalhava no banco ainda, aí a gente foi, não sei em que lugar, acho que foi no Bardega, sei lá, e aí acho que era espumante que a gente tava tomando, e aí o cara serviu em, sei lá, umas 3 taças diferentes, era gosto totalmente diferente. Totalmente, né? Então a taça tem essa influência, tem uma parte de marketing, aí então o pessoal fala, taça Pinot Noir, taça Riesling, taça não sei, já é demais, né? Uhum. Mas como qualquer empresa, os caras vão tentando vender, né? Mas ter uma boa taça, né? E eu ando com a minha taça pra todo lado. Ter uma boa taça, bem feita, dessa mais com o bojo mais aberto, mais leve, de cristal, já é um upgrade, assim, muito diferente de uma taça de vidro menorzinha, mais fechadinha, com esses formatos, assim, ajuda muito. Legal. E um vinho que todo mundo consegue comprar e tomar e sem precisar ter um paladar muito sofisticado. Boa pergunta. Uau. Um vinho fácil, bom... Cara, um vinho tinto que eu acho que todo mundo gosta e é fácil pro dia a dia, eu acho que é o Chianti, na Itália, né? Que ele mistura várias uvas, mas a base aí é a Sangiovese. Uhum. O Chianti é uma região que sofreu muito preconceito, porque antes você vai naquelas pizzarias, tem aquele garrafão daquele vinho com a redinha lá. Aquele é o Chianti, mas hoje existem Chiantis de altíssima qualidade. Talvez tão bom quanto aí os Brunellos, quanto os Nobili de Montepulciano, que são vizinhos ali que usam a mesma uva, mas que ainda não chegaram no preço que devem chegar por esse preconceito dos Chiantis muito porcaria. Então, e é um vinho fácil, um vinho gostoso, um vinho que todo mundo, mesmo quando tá começando, gosta. Procurar algum produtor específico? Cara, Chianti eu gosto muito de um produtor chamado Rietni, um chamado Tenuta Carleone. Cara, tem uma infinidade. Assine a comunidade que tem uma lista com produtores do Chianti. Não, muito legal. E agora indo mais para business, qual o melhor conselho de negócios que você já recebeu? Cara, que uma boa pergunta. Eu acho que o melhor conselho é você acreditar em você, mas você saber ouvir as pessoas que querem te ajudar. Muitas vezes a gente fecha o olho para as pessoas que querem te ajudar porque você acha que a pessoa está sendo orgulhosa ou está ferindo aquele caminho que você decidiu chegar. Eu acho que você tem que ter assim uma consciência de onde você quer chegar, mas você precisa ouvir as pessoas para que elas consigam dar um refinado, um toque. As pessoas às vezes têm mais experiência que você, ou às vezes menos. Uhum. Uma pessoa que nunca chegou lá, ela não tá viciada naquele seu meio, porque às vezes você tá fazendo aquilo, a pessoa chegou de outro mercado, nunca trabalhou com vinho, olhou e falou, mas como que você nunca falou de taça, por exemplo? Aí você fala, puta que merda, como eu nunca falei? Então, ouvir as pessoas, mas você tem que confiar em você e ter consciência de onde você quer chegar, onde é o ponto A e onde é o ponto B, e o caminho às vezes ele é tortuoso para você chegar do ponto A no ponto B, mas uma hora você chega. Mas você tem que ter essa consciência e ouvir as pessoas. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir os outros. Legal, muito bom. E se você hoje fosse montar uma comunidade, mas em outro mercado, mercado de basquete, por exemplo, os fãs de basquete, por onde que você começaria? Cara, que pergunta. Eu acho que eu começaria procurando os concorrentes,
né? Se já existe uma comunidade, e isso é uma coisa que eu sempre ouvi e que pra mim foi difícil, e assim, às vezes a pessoa fala, o mercado tá saturado, já tem pessoa fazendo isso. O mercado que tem mais pessoas fazendo é o que tem mais dinheiro. Verdade. Né? Porque as pessoas querem investimento, por exemplo, mercado financeiro. Cara, quantas pessoas tem, quantos players tem falando disso e tem espaço pra todo mundo? Quando eu entrei no mercado de vinho, tinha poucos. Eu falei, cara, será que tem gente aqui? Aí você vai batendo a cabeça e vai entendendo. Mas você começa a olhar, e aí quando você começa a ver que tem vários concorrentes chegando, você fala assim, cara, tem espaço, vambora. Né? Mas assim, olhar o mercado, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante quando você vai começar alguma coisa é se planejar. Né? Às vezes o pessoal quer começar e assim, você precisa começar a andar. Mas quando as coisas começarem a fazer, pensar quais são os próximos passos. O que você quer fazer? Se isso aqui não deu certo, como você pode mudar? Então assim, olhar bem os concorrentes e fazer, mesmo que seja um mini planejamento, não tem que ser nada muito sofisticado, mas escrever num papel, assim, tipo, o que eu vou fazer? É isso, porque às vezes você tem tantas portas se abrindo que você esquece o que você começou a fazer. E aí você olha, puta, eu quero chegar nisso. Para eu chegar nisso, isso aqui é prioridade ou não? Eu quero montar uma comunidade de basquete focada no Brasil. Recebi um convite para falar de basquete no Chile. Cara, não é. Seu foco é Brasil. Então, talvez você não faça isso agora. Minha comunidade de basquete, eu quero falar com homens e mulheres. Eu tô vendo que só tem homem. Pô, eu preciso pensar alguma coisa que eu possa colocar as mulheres também. Vou chamar alguém para falar, vou chamar uma mulher. Às vezes as mulheres... Hoje a minha comunidade é 60-40, então tem bastante mulher. Legal. Mas no começo eu falava assim, putz, começou com mais homens. Eu falei, será que as mulheres não identificam? E tem muitas mulheres que falam só para mulheres. Aí eu comecei a falar, comecei a mostrar minha família, comecei a mostrar minha esposa. Então, às vezes, a pessoa tem um pé atrás, putz, será que isso aqui é para... E, na verdade, isso é para pessoas que gostam de vinho, homens ou mulheres. Uhum. Então, você vai entendendo com o caminho andando, né? E quando você... descreve com quem você quer atender, para onde você quer chegar, você tendo esse mini planejamento, você consegue brecar algumas coisas que talvez te distraiam, que podem dar certo também, mas se você planejou e falou, não, esse ano eu quero fazer isso. E as pessoas, como a gente falou, desistem muito rápido. E as pessoas às vezes querem abrir 10 coisas... tem pessoal que é ótimo de ideias, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Quando acabou o ano, você começou 10 coisas e não terminou nenhuma. E até esse final de semana eu vi uma frase muito boa de uma palestrante lá que ela falou... Ter ideia é fácil, difícil é fazer acontecer uma. É isso, porque ter ideia você tem toda hora. Mas aí botar em prática, ter alguém que siga naquilo e a pessoa que compre a sua ideia, que lá no final você quer vender, você quer ter um negócio que funcione. Porque a empresa nasceu para dar dinheiro. Sim. Óbvio que eu adoro falar sobre vinho, eu adoro gostar, mas se meu negócio não estiver andando bem, eu vou ter que fazer outra coisa. Precisa pagar as contas no final do mês. Então, você precisa sempre entender e direcionar para que aquilo no final funcione e dê dinheiro. Então, essas distrações, né? Tem o pessoal que é obesidade de conhecimento, já ouvi essa frase, que a pessoa vai começar a conhecer um monte de coisa, mas não põe em prática. Então, às vezes, você escrever num papel, estamos começando o ano aí daqui a pouco. O pessoal fala, em 2025 eu quero fazer essas 3 coisas. Coloca poucas coisas. Terminou essas 3, coloca mais 3. Só que às vezes o pessoal coloca 3, quando chegou em março, a pessoa já tem 50 coisas na lista e já esqueceu daquelas 3, que talvez sejam muito importantes para o seu negócio dar um próximo passo. Show, muito bom. E para fechar, assim, cara, qual o maior erro que você cometeu nessa jornada de criar a sua comunidade e que você acha interessante compartilhar com o pessoal para que eles peguem esse atalho? Cara, não, muito legal. A gente erra bastante, não pode ter medo de errar. Só vai acertar quem erra bastante. Mas um dos principais erros, né, do começo, e até hoje eu me policio muito isso, eu tenho um perfil de falar muito técnico. Né? Eu tenho um perfil de, às vezes, estar falando com a audiência e pressupor que a audiência conhece algumas coisas que eu conheço. Então, assim, sempre que eu escrevo um roteiro, e aí eu mostro algumas pessoas me ajudarem com esse roteiro, né? Cara, isso aqui tá muito profundo? Isso aqui não tá? Quem que vai ouvir? Esse vai ser um vídeo dentro da comunidade? Legal, talvez tenha uma profundidade um pouco maior. Aí eu vou colocar dentro lá dos assuntos em assuntos mais profundos, não são dos mais básicos. Legal. Mas eu vou fazer um Reels, vou fazer um primeiro contato, uma live com pessoas que se inscreveram para um evento barato. Pô, eu não posso chegar falando aquilo que você falou do James Suckling. Isso é um erro que acontece muito e eu já cometi muito. Você falar com a sua audiência, talvez com um grau de profundidade que ela não está disposta a ouvir ou ela não entende. E aí chega no final, você não vai vender nada.
Porque A pessoa não conectou. fica grego ali. A pessoa não aprendeu nada, ela não sentiu a utilidade naquela meia hora que você falou, a pessoa não se conectou com nada, muitos começam a sair no meio do caminho, aí você fala, poxa, eu falei, e às vezes pra você aquilo é raso, porque pra você falar de imposto de renda, né, isso é muito fácil. Às vezes uma coisa que você fale, pra mim é muito difícil e pra você é muito fácil. Então quando você vai falar pra audiência que você não conhece, quando você vai falar na internet, volta umas casinhas. Isso é uma dica que, cara, se eu tiver... Já me falaram, mas você é cabeça dura, né? Volta umas casas e fala mais simples. Né? Você falar mais simples não é demérito. Muitas vezes a gente fala, aí eu vou sair com meus amigos do vinho que tiram sarro, as pessoas vão tirar sarro de você, é normal. Se tirarem sarro é que você tá no caminho certo. É isso, viu? Aí. Aí o cara fala, mas você, todo cheio de diploma, não sei o quê, vai falar da uva Cabernet Sauvignon, não sei o quê. Você fala, cara... Eu sei quem é meu público. Essa pessoa que tá me enchendo o saco não é meu público. Ele é meu amigo, ele já entende um monte de vinho. Eu poderia fazer o curso do Einstein de vinho aqui que ele não ia comprar. O cara é chato. Entendeu? Ele é meu amigo, mas ele é chato. Então, às vezes, você entendendo quem é o seu público, falando mais claro, falando mais fácil, né? Voltando umas casas para trás, você vai se conectar mais e essa pessoa vai entender quem é você, vai entender sua mensagem, vai entrar no seu produto e talvez daqui 1, 2 anos ela entenda aquela mensagem que você queria passar e ela vai ouvir diferente de você. Isso que você falou é muito importante, de a pessoa ter bem clara quem que é realmente a audiência, né? Porque eu cometi muito esse erro que você falou agora, quando eu comecei, porque eu queria me diferenciar falando coisas complexas. Sim. Só que eu me demorei pra perceber tipo, se eu for falar pra um cara do meu nível, você vai ter, tipo, 1000 caras no Brasil no máximo, Sim. assim, né? E aí eu não entendia por que meus conteúdos não davam certo. Né? Mas é óbvio, né? Não vai achar ninguém. Você não vai ter quem. E também não ter vergonha, né? Cara, é difícil, assim, até hoje, cara, eu já gravei, sei lá, quantos vídeos eu já gravei, quantas lives, quantos podcasts, quantas coisas você vai fazendo e até hoje você fica meio assim, eu sou cara de pau, eu sempre gostei, né, de falar e aí você vai entendendo, igual aqui tem uma pessoa, sou eu e você, a gente tá conversando, é mais fácil. Quando você para pra câmera, olha reto e fala com aquela câmera, pô, eu já dei aula de 4 horas olhando pra uma câmera. E aí você fala e ninguém responde, né? Eu tô aqui, você responde, você dá uma risada, você tá falando ali, às vezes a pessoa responde um ha-ha-ha no YouTube, na live, aí você fala, puxa, alguém tá prestando atenção. Mas é falar na câmera, falar na câmera, falar na câmera... E assim, você vai acertar, você vai errar, você vai falar alguma coisa errada, depois alguém vai tirar sarro de você, vai ter os caras chatos que vão mandar um print e falar, e não é assim, é assado. Vai ter. Cara, sempre vai ter. Mas você tem que pegar e cagar pra essas pessoas. Você tem que seguir e falar o que você falou. Meu público é esse, as pessoas estão gostando. Hoje eu tenho as pessoas que assinam meu produto, que gostam da forma que eu falo. Eu não falo mal de nenhum vinho, eu tenho essa política. Tem muita gente que pega e fala, vou polemizar porque eu falei mal de tal vinho. Eu, se provei alguma coisa que me mandaram, me mandam um monte de vinho de graça. Se eu não gostei, eu não posto. E às vezes eu mando um inbox, seu vinho, eu acho que falta isso, isso e isso, vocês quiserem que eu prove de novo, pode mandar a safra de novo, não vou postar nada porque eu não gostei. E quando eu posto, principalmente vinho, é porque eu gostei muito e não tô recebendo nada por aquilo. Os caras me mandaram vinho e eu gostei e postei. Como eu falei, eu não tenho parceria de ganhar dinheiro para postar vinho, porque eu acho que isso conflita um pouco com o que eu ensino. Porque você pode ficar... Muita gente, esse cara é comprado, esse cara é comprado. Como o James Suckling é um cara totalmente comprado, todo mundo sabe. Sim. Né? Ele tem os guias deles, que são muito populares e famosos, mas assim, você conversa com o produtor, o cara fala, James Suckling vem essa semana, vai ficar em tal hotel, vai receber tal vinho, e a regra do jogo, pro cara gastar 1.000 com o James Suckling e vender 1.000 garrafas, o cara põe na conta do lápis. Mas pra mim, é você passar essa mensagem, enxergar quem é as pessoas, não ter vergonha é impossível, até hoje você vai ter vergonha, mas assim, passar na rua e às vezes ter um reconhecimento, isso já aconteceu, pô, isso é fantástico. Às vezes você senta no restaurante, aí vem o sommelier e fala, puta, eu conheço você não é o cara lá que fala de vinho, ou você já fez a carta de vinho de tal restaurante, aí você fala, pô, que legal, cara. Então tem a parte difícil, tem a vergonha, tem as pessoas que vão te zoar, e são vários, mas tem o reconhecimento de quando alguém fala e percebeu o valor no seu trabalho, pô, aquilo não tem preço.
isso. Ou às vezes quando eu chego em alguma vinícola e já mandei alunos, porque o pessoal pergunta, vou visitar tal coisa, você me ajuda? Aí eu conheço o cara, mando mensagem, aí o cara fala, pô, que legal, já vieram umas 10 pessoas, às vezes eu nem sei, que falaram o seu nome aqui, então você vai abrindo o leque, as pessoas também querem que o negócio delas funcione. Então, se você indica uma pessoa que vai lá, faz um tour, compra o vinho, paga a visita, você fala assim, caramba, você vai abrindo um leque de tantas coisas boas que se eu não tivesse guardado isso pra mim, hoje tudo isso não teria acontecido. Eu estaria bebendo vinho bem pra caramba, porque eu estudei pra caramba, mas quantas pessoas estão bebendo melhor, estão conhecendo coisas novas e estão compartilhando isso com outras pessoas, cara, isso não tem preço. Isso é muito legal, mas esse lance que você falou do reconhecimento. E a tua mensagem ali, né? Porque às vezes a pessoa pode estar falando, eu quero falar sobre, sei lá, tênis. Mas tem 1000 pessoas falando, mas não é você, né? Tem a sua mensagem, tem galera que cada um é autêntico, né? Cada um tem uma experiência, né? Cada um viveu uma coisa. Você é um misto de tudo que você viveu até hoje. Às vezes a experiência tal, a experiência na faculdade, a experiência no trabalho onde você trabalhou antes, né? No seu hobby, como você entrou no seu hobby. Isso que a gente falou de monetizar uma paixão. Cada um é monetizado de um jeito. Né? E cada um tem uma paixão diferente. E às vezes você acha, tem, por exemplo, um dos caras lá da mentoria, o cara ensinava as pessoas a tirar leite de vaca. O cara ganhou uma grana. Caraca, velho. Qual era a melhor forma? Como que é? E às vezes você acha, ninguém vai comprar um negócio desse. Mas aí tem um monte de gente do agro que tem um monte de vaca, o cara achou a melhor forma, explicou aquilo lá, o cara ganhou uma grana ensinando as pessoas a tirar leite de vaca. Você sabe que eu ouvi uma história de um cara que trabalhava no... Essa é muito boa também. No cara que trabalhava na Hotmart, ele falou... O cara tava desempregado, sei lá, em Pernambuco, algum estado lá do Nordeste. E aí, na pandemia, o cara lançou um curso de como arrumar a máquina de lavar a roupa, eu acho. O cara, tipo assim, estourou bizarramente. Você sempre acha que às vezes a sua mensagem não tem valor, aquilo que a gente conversou, mas às vezes tem tantas pessoas que não sabem que precisam daquilo, mas quando você engaveta aquele conhecimento e mostra pra pessoa que você pode fazer aquilo, é muito mais simples às vezes do que você acha. E tem gente que quer aprender alguma coisa, tem gente que quer aprender sobre vinho, tem gente que quer aprender sobre tênis, tem gente que quer aprender sobre basquete. Todos esses assuntos as pessoas querem. E às vezes você fala, e isso também é uma coisa que você vai aprendendo, você não precisa estudar 10 anos para falar sobre aquilo. Às vezes sempre tem uma pessoa que está um degrau atrás de você. E na trajetória você vai melhorando. Tem gente que fala, preciso fazer 5 faculdades para depois eu falar sobre vinho. Cara, eu vejo gente falando na internet que fez o nível 1 do curso lá. Tem nível que tem 4 níveis. Fez o nível 1 e começou a falar. A pessoa vai falar com a mesma profundidade do que o cara que tem nível 4? Não. Às vezes ela nem quer isso. Só que tem pessoas que nunca fizeram nenhum curso. Então ela já sabe mais que essas pessoas. E aí tem pessoas comprando dessa pessoa que sabe muito menos, e aí vem a dor de cotovelo, do cara que é o PhD, que fala... E às vezes na internet tem um pouco dessa ingratidão para as pessoas do mercado mais formal, assim, né? Poxa, mas eu fiz PhD, fui para Harvard, para Stanford, para não sei o quê. E aí tem um cara que fez, né, um curso nada a ver, mas ele aprendeu e ele soube passar aquela mensagem para as pessoas. Ele ajudou as pessoas de fato. Então as pessoas não sabiam nada, elas sabem um pouquinho. E ele cobrou sobre as pessoas saberem aquele pouquinho, e as pessoas falando, é um absurdo ele fazer um curso disso porque ele não estudou 20 anos igual eu. O cara tá ganhando dinheiro, você tá reclamando, né? Você poderia fazer um curso talvez muito mais complexo do que o cara que fez aquilo lá, só que você não fez. Né? Ele montou, aprendeu, não vai ser o curso, nossa, que você vai virar um especialista, mas a pessoa que não sabe nada, saber um pouquinho, ela paga por isso. Então as pessoas às vezes demoram e falam, não, eu preciso aprender tudo para fazer um curso. Cara, aprende um pouco, já ensina. Aprende um pouco, já ensina. E é nessa jornada você vai aprendendo mais. Até hoje eu continuo fazendo curso, você não pode parar de estudar. Hoje eu adoro ir para as regiões e fazer cursos lá nas regiões, isso é muito legal, você aprende diferente, né? Mas aprender um pouquinho, às vezes você já tem pessoas que você pode ensinar. Né? Você não vai ser o... você não precisa saber tudo para começar a ensinar. Você não precisa ser o melhor do mercado para ensinar. Você precisa saber mais do que as pessoas que querem aprender de você. E saber passar essa mensagem. Então, é isso. E, Pedrão, para fechar, onde que a galera encontra você, comunidade? Maravilha. É maravilhoso para você entender os negócios. Eu vou entrar, espero que você entre também. Você que quer aprender mais de vinho, então, hoje meu Instagram é @maniadevinho, ou se você procurar lá Pedro Fadanelli, você encontra também.
Dentro lá do Linktree tem as opções dos meus produtos que mais vendem, como a comunidade, como o concierge. Hoje eu escrevo para a revista Exame também. Legal. Né? Faço com uma coluna de vinhos da revista Exame, você consegue ler todas as matérias lá também. Cara, manda no Instagram, fala que você assistiu o podcast aqui com o Vitor e quem sabe tem até o cupom de desconto para quem falar que viu isso aí. É isso aí, entra lá, vai ser um prazer. Tenho certeza que você vai aprender muito sobre vinho e a gente vai aprender muito juntos. Show, Pedrão. Obrigado, meu. Obrigado, foi incrível. Mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse episódio com quem precisa aprender sobre vinho e vai gostar desse conteúdo, que eu gostei bastante. E te vejo no próximo episódio.